Pessoal, boa tarde. Eu sou a Érica Anne, sou bióloga do Laboratório de Sinalização Celular e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, que é coordenado pelo professor Lício Veloso. E como todas as nossas pesquisas são financiadas por agências de fomento federal ou estadual. Ah, Rita, só vou pedir, por favor, para você desligar o microfone agora, enquanto eu estiver falando. Pode ser, Rita? Claro, só um minutinho. Eu tenho que ficar trocando aqui para eu conseguir mudar. Tá bom, fica tranquila. Sim, e até quando ela for falar, a gente desliga também o microfone. Então, como eu estava dizendo, pessoal, o Centro de Pesquisa tem diversas investigações científicas em andamento, né? Quem faz o financiamento são as agências de fomento à pesquisa, quer sejam federais ou estaduais, e como exigência deles, a gente deve fazer trabalho de divulgação científica. O Centro de Pesquisa tem trabalho de divulgação científica que atinge diversos públicos, desde adolescentes do ensino fundamental, ensino médio, terceira idade, e aí esse projeto da primeira infância surgiu em conversas de mães, né? Eu me tornei mãe 2 anos e pouco atrás, a Tia Ruth, que é a gestora de difusão de educação e difusão do conhecimento, também tinha criança, a Helena Raposo, né, tem bebês, então foram surgindo conversas e a gente decidiu criar essa agenda permanente, que é uma agenda de alimentação saudável e cuidados na primeira infância. Então, a gente não fala só de alimentação, a gente fala de todos os temas, né, de todos os aspectos que circundam aí, vamos dizer, a criança passando pela primeira infância, que vai do 0 aos 6 anos de idade, e a gente, então, resolveu trabalhar com esse tema, tendo como público-alvo os cuidadores familiares, quer sejam os pais, os avós, os tios, né, e então ninguém é impedido de participar aqui, inclusive vem muitos professores do ensino infantil, eles são muito bem-vindos, né, mesmo porque são as pessoas que cuidam das crianças e passam a grande parte do tempo com eles e têm acesso aos pais, né, e podem conscientizar. Então, essa agenda surgiu dessa maneira. Hoje, o assunto que nós vamos tratar é o desfraude e desenvolvimento infantil, e a gente tem o prazer de contar com a Rita Pavione. Antes de apresentá-la, Rita, eu vou falar para você como que acontece aqui a dinâmica desse evento. É assim, você tem aí cerca de 40 minutos para tratar sobre o assunto, sempre lembrando que a linguagem é uma linguagem voltada para cuidadores familiares, que não necessariamente são formados na área da saúde, muitas vezes até não tem escolarização formal, né, então a gente tem que tomar bastante cuidado com relação a isso. E aí a gente tem aqui nessa mesa, né, de conversa, a Helena Raposo, que é nutricionista, eu sou bióloga, a Izzy é bióloga, a Izzy Lima, e a Tatiane Silveira, que é da tecnologia da informação, e vai entrar no doutorado agora para trabalhar com essa questão de divulgação científica e produção de pequenos vídeos e tudo mais, tá? Então, assim, durante a sua fala, só nós 4, que somos pesquisadores do Centro de Pesquisa, que temos a liberdade de interferir, falar com você, ou dar exemplos para ficar mais clara a sua explicação, né, assim, para acrescentar mesmo, enriquecer. Por enquanto, então, durante a sua fala, os participantes vão assistindo, tudo, muitas vezes eu vejo que eles tomam nota, né, e depois a gente abre espaço. Até durante a sua fala, eles podem mandar questionamentos pelo chat, eu vou lendo ali, sabe? Aí, quando você conclui a sua fala, a gente abre. Eles podem questionar, né? Podem te fazer perguntas diretamente, ou se eles estiverem possibilitados, porque muitas vezes eles estão trabalhando, dependendo da palestra, eles estão no seu ambiente de trabalho, só ouvindo ali, não tem a possibilidade de fazer questionamento, aí eles falam no chat, e eu trago para você, então, as questões dessas pessoas, tá bom? Com relação a Rita, é um prazer muito grande tê-la conosco, Rita. A Helena que falou sobre você, né, eu vou fazer uma breve apresentação considerando o currículo Lattes, mas você mesma pode depois se apresentar se faltar alguma coisa, tá bom? A Rita Pavione, então, é fisioterapeuta, graduada pela Universidade 9 de Julho,
especialista em reeducação funcional da postura e do movimento, mestre em ciências da reabilitação pela Universidade de São Paulo, doutorando em ciências da reabilitação pela Universidade de São Paulo também, curso MBA em liderança, inovação e gestão pela PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente atua como fisioterapeuta na divisão de fisioterapia do Instituto Central do Hospital das Clínicas, onde executa atividades de gestão do ensino e relacionamento. Colabora com assistência e pesquisa nas áreas de reabilitação funcional das disfunções miccionais e coloproctológicas em adultos e crianças. Ela tem como área de interesse reabilitação funcional das disfunções miccionais e coloproctológicas em adultos e crianças, enurese noturna, inovação, gestão e liderança. Seja muito bem-vinda, Rita, o espaço é seu agora. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de falar, né, para um público tão variado, né, eu dei uma olhada nos inscritos, nós temos pais, temos professores, agora vendo a mesa organizadora, né, que tem pessoas de diferentes especialidades também, fico mais feliz ainda, porque é um assunto que não compete só a profissionais de saúde, eu acho que é um assunto que precisa chegar mesmo nos profissionais da educação e principalmente nas famílias, porque por mais que seja um assunto que é do senso comum, todo mundo vai lidar com isso em algum momento, né, da vida, ainda assim existe muito paradigma, muito tabu e muitas informações que a gente vê que vão sendo repassadas, né, de pais para filhos, avós e tudo, e que nem sempre são as melhores condutas para utilizar nesse momento da retirada das fraldas, né? Que é um processo natural, mas que muitas vezes exigem e necessitam de uma intervenção para facilitar a vida da criança e até mesmo a adaptação nas diferentes dimensões, né, sociais no qual ele está inserido. Então, agradeço muito o convite e estou sempre à disposição de vocês que se precisarem novamente. Trabalho com crianças já fazem 10 anos, tive a oportunidade de cursar pedagogia antes da fisioterapia, então eu falei 10 anos como físio, mas eu trabalhei durante 3 anos e meio como educadora infantil também. Tive a chance de voltar a trabalhar com crianças na fisioterapia e sempre me chamou muita atenção a possibilidade de juntar essa questão educativa com as ações de saúde, seja de prevenção, reabilitação, e eu estou tendo essa oportunidade já faz um tempo, desde que comecei, né, a trabalhar com as disfunções miccionais. Trabalhar com a disfunção miccional é quando você já pega uma criança que desenvolveu dificuldades com retirada da fralda em algum nível, e geralmente elas chegam para a fisioterapia um pouco mais velhas, porque para elas serem diagnosticadas, né, com alguma disfunção, leva um certo tempo e as especialidades, elas demoram, né, para conseguir ter acesso a essa criança. Então, o melhor que se pode fazer é cuidar para que elas não desenvolvam disfunções, que na maioria das vezes são funcionais. E isso que eu vou falar um pouquinho para vocês agora. Como eu falei, eu dei uma olhada antes, né, para ver quem eram as pessoas que assistiriam, então eu vi que tem bastante professor, então gostaria, né, que no final a gente pudesse interagir bem também em relação a isso, e os próprios pais. Não tem como a gente falar de nenhum tipo de treinamento, mesmo que esse treinamento seja para retirar a fralda, se a gente não conhecer o funcionamento normal daquela situação. Então, eu vou trazer um pouco para vocês sobre o desenvolvimento e em que momento essa criança começa a ficar preparada para receber esse treinamento em relação às fraldas, tá? Então, vou colocar aqui a apresentação e já começo a falar ponto a ponto. Ô Rita, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem aí com você um fone de ouvido com microfone? Porque você falando assim, tá dando um pouco de eco, sabe? Então, tem pessoas que estão dizendo que estão com dificuldade para ouvir, para entender. Eu tenho tudo aqui, mas eu não sei como é que a gente consegue fazer funcionar tudo junto. Peraí. Oi, vocês conseguem me escutar, não? Eu acho que agora melhorou, né, meninas? Oi. Acho que agora melhorou, tá sem eco, assim, pelo menos eu tô vendo.
Talvez o que ele disse é o seguinte, gente, quando a Rita está falando, todo mundo tem que estar com o microfone desligado, tá? Então eu peço a gentileza, se tiver alguém com o microfone aberto, eu também vou fechar o meu aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Mas parece que está melhor agora, viu, Rita? Pode falar. Vocês estão conseguindo me ouvir? Dois microfones ligados também vai dar interferência. Rita, deixa eu te falar uma coisa, agora está melhor. Você está com um microfone só ligado, né? Eu estou com 2 microfones, mas o outro está obstruído. Ah, tá. Então agora ficou melhor. Pode falar, pode sim. Tá bem melhor. Quer que repita alguma coisa? Eu estava mais me apresentando, mas... Não, tá perfeito. Deu assim eco, sabe? Se fosse a palestra inteira, talvez assim fosse desconfortável para a maioria. Mas agora tá ótimo. Eu estou vendo aqui pelo chat que as pessoas estão dizendo que tá ótimo. Ah, então tá bom. Então, a última frase que eu falei, que eu acho que é importante só retomar, é que não tem como a gente falar em qualquer tipo de treinamento, mesmo que seja para retirada da fralda, que é uma coisa tão comum, sem conhecer o funcionamento normal do sistema envolvido e como é que esse sistema se desenvolve. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender em relação ao desenvolvimento da criança é que a criança ela não se desenvolve em um único aspecto. A criança ela tem um desenvolvimento, né? Todo mundo passa por esse processo, que é se desenvolver em relação à parte física, né, de crescimento, conseguir executar as tarefas, andar e se desenvolver para se locomover e outras atividades motoras que a gente fala, mas a gente também se desenvolve em relação à nossa mente, que aqui eu estou chamando de cognição, né, cognitivo. Então, estou crescendo, a parte física está se desenvolvendo, mas eu também preciso me desenvolver em relação à minha mentalidade. E em paralelo com isso, eu tenho um outro tipo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento afetivo emocional, que também caminha nessa mesma trajetória, na mesma estrada, ao mesmo tempo, e que até então talvez tenha ganhado um pouco mais, né, hoje em dia, de importância, mas era um assunto, né, que a gente não abordava tanto. Hoje em dia é um pouco mais falado, né? A gente precisa se desenvolver em relação à nossa afetividade, em relação aos nossos relacionamentos, de um modo geral. Então, eu estou pensando em um ser que vem ao mundo completamente zerado, memória, né, totalmente de fábrica, e que ele vai conviver com aquele ambiente, né, em que ele está crescendo, aprendendo a fazer as coisas, aprendendo a compreender as coisas, a entender as coisas, e que também está aprendendo a criar laço, está aprendendo a se relacionar, a conviver socialmente, e essas 3 coisas não se separam em nenhum momento do desenvolvimento humano, isso vai durante todo o tempo. Quando a gente pensa no desenvolvimento mental, a gente está falando da capacidade da criança de pensar, de compreender o que é falado, de saber diferenciar uma coisa da outra, de diferenciar coisas no seu dia a dia e de tomar decisões também. Isso passa por várias questões, como a capacidade da criança de ter atenção, a capacidade dela de perceber as coisas e o ambiente, e até de perceber o seu próprio corpo, a memória, a capacidade de aprender e de executar tarefas. O pico maior de desenvolvimento mental que a gente tem num ser humano é entre o nascimento e os 6 anos de idade, que é quando que todo mundo fala, a criança é uma esponja, tudo que acontece ela vê, tudo que acontece ela percebe, tudo que acontece ela absorve. É aquele momento em que ela está totalmente aberta para receber essas informações, e isso é muito influenciado pelas experiências que ela tem. Então, ela vai compreender, ela vai ter atenção, ela vai se conectar com tudo aquilo ao redor dela e com ela mesma, dependendo de como isso acontece também no meio em que ela está envolvida. Quando a gente pensa em desenvolvimento mental, a gente sabe que isso tem relação com as habilidades do dia a dia, organização das nossas tarefas, tomada de decisão, a capacidade, né, de falar sobre a nossa vida, de pensar e ter objetivos, estratégias, e é um ponto fundamental para que a gente consiga depois inserir nela essa questão de, principalmente, entender que ir no banheiro é uma coisa que todos fazem, que vai acontecer, e fazer xixi, cocô, por exemplo, são coisas que fazem parte da natureza humana, né, e também da natureza de outras espécies, né, vivas também. Então,
o desenvolvimento mental ou desenvolvimento cognitivo, a gente precisa lembrar bem na hora de pensar em desfraldar uma criança. Em que ponto essa criança está? Em que nível de compreensão essa criança está, tá? A gente vai retomar isso depois. Um outro ponto importante é a questão afetiva emocional. Por quê? Quando a gente pensa nesse item, a gente, numa primeira infância, as principais pessoas envolvidas na vida dessa criança, inicialmente são os pais, né? Irmãos, quando eles têm, avós e parentes mais próximos, até que ela entre na escola, né? Então, a família é a primeira oportunidade que uma criança tem de desenvolver afeto, né? De desenvolver o seu lado emocional de uma forma boa, positiva. E algumas coisas são extremamente importantes para a gente conseguir ter um bom desenvolvimento afetivo emocional. Primeira delas, segurança. Ela precisa sentir que as pessoas, né, os cuidadores envolvidos, são por ela e que vão estar presente se ela não for capaz de fazer alguma coisa. Ela precisa se sentir segura para arriscar em qualquer nova habilidade que ela fosse envolver. A socialização dessa criança com as outras pessoas, sejam, né, os pais, irmãos e até mesmo os coleguinhas de escola, logo que eles vão, né, para essa fase estudantil, vai ser fundamental para ela desenvolver esse lado, porque é lá que elas fazem, né, as amizades, desenvolve o amor, o carinho, a atenção, né, a escuta ativa, a capacidade de falar do que ela está sentindo, expressar seus sentimentos, expressar as dores, expressar os sentimentos bons também. Então, na família e na socialização que ela faz fora, né, professores, colegas e amigos, é onde ela também consegue aumentar esse desenvolvimento e estabelecer boas relações. Essas boas relações, o se sentir seguro, vai garantir que ela crie um autoconceito bacana. Então, dependendo de como a gente se relaciona com os nossos pais, dependendo de como a gente se relaciona com os nossos irmãos, dependendo de como a gente se relaciona com os nossos amigos, né, é que vai formar também um pouco daquilo que a gente se entende, né, como pessoa. Então, eu sempre costumo falar, né, se a pessoa ouve o tempo todo que ela é capaz, ela vai se autoconceituar ou se sentir capaz. Se ela ouve o tempo todo que ela, vou usar um termo, né, um termo pejorativo só para a gente entender, você é bobo, você sempre deixa cair tudo, ela vai incorporar esse autoconceito e ela vai se sentir boba, né, uma criança boba, e vai se sentir desastrada, porque derruba tudo o tempo todo. Então, o autoconceito, ele é da pessoa, mas o meio em que ela está influencia muito naquilo que ela percebe que ela é. E isso influencia nas competências que são percebidas. Então, se eu me autoconceituo, se eu me entendo como uma pessoa capaz, provavelmente eu vou saber ou pensar que eu consigo, né, executar algumas coisas, cumprir algumas tarefas. Se eu me entendo como alguém não muito capaz, eu talvez sinta que eu não tenha capacidade para tantas coisas, e isso pode impactar muito enquanto essa criança vai aprender não somente a fazer xixi e cocô nos lugares adequados, mas a outras coisas também. Um uropediatra com quem eu trabalho, ele fala uma coisa que eu acho interessante, que tem até a ver com a foto ali do garoto aprendendo a andar de bicicleta. Ele fala, as pessoas pegam na mão das crianças para ensinar a andar, elas pegam na mão da criança para ensinar a andar de bicicleta, às vezes até para ensinar outras tarefas e habilidades, mas ninguém te ensina como, né, ir no banheiro da forma que deveria, talvez, porque simula situações que são fora da realidade. Ninguém te ensina da melhor forma possível, na maioria dos casos, como resolver os seus próprios conflitos, né, suas birras. A prova disso é que a gente vê, às vezes, a criança aprendendo ainda a lidar com as suas emoções, faz um piti qualquer e a reação dos adultos espera dela uma compreensão que ela ainda não tem. Então, essa questão afetiva emocional interfere muito em como a criança vai se desenvolver também em relação ao uso do banheiro, tá?
Se vocês quiserem me interromper em algum momento, fiquem à vontade, tá? O pessoal da organização, porque de repente alguma coisa não está muito bem esclarecida. Ô Rita, tá super bem esclarecido. Eu fico muito feliz de você tocar nesse aspecto emocional, sabe? Porque a gente não comentou com você, mas esse semestre a gente fez temático. Então, o primeiro mês a gente trabalhou com palestras que tratavam sobre vacina, sabe? Aí esse mês a gente queria falar sobre essa questão do afeto, né? Acho que a Isa até não comentou com você, mas a última palestra a gente tratou sobre alimentação e afeto, sabe? E aí agora você está falando do desfraude e dizendo como que o aspecto emocional e afetivo importa nesse passo da criança. Então você está falando aí, eu estou assim completamente encantada, eu estou até rindo aqui, sabe? Porque eu acho que a gente não falou claramente com você e você tocou nesse ponto-chave que era a temática do nosso mês. Obrigada, viu, Rita, mais uma vez. Pode seguir que está super claro. Ai, que bom. Fico feliz de saber disso. Às vezes as pessoas ficam esperando técnicas prontas, treinamentos prontos, né, orientações padronizadas, e na verdade eu tentei trazer um pouco do que é mais próximo da realidade mesmo, que a gente precisa primeiro entender o ser humano antes de querer colocar tantas regras e tantos, né, eu acho que talvez no final a gente possa discutir isso melhor, mas que bom que está indo aí no alinhamento do que vocês já falam. Então, eu comecei falando, né, do desenvolvimento mental e do desenvolvimento afetivo, até porque para fisioterapeuta, né, a gente poderia pensar, nossa, vai falar direto da parte física, mas eu acho importante falar dessa parte primeiro, porque se você não compreende bem uma determinada situação, se você não sabe diferenciar certo e errado, se você não consegue tomar suas próprias decisões, se você não consegue ter autonomia, né, com coisas básicas, e se você não se sente seguro em alguma situação, se você não se sente capaz, não se sente amado, não se sente protegido, você não vai conseguir, mesmo se desenvolvendo fisicamente, conseguir fazer algumas coisas na vida. Então, o último ponto aí é o neuromotor, que é a parte física mesmo, que aí sim é um crescimento, né? Crescimento físico, crescimento de altura mesmo, é o desenvolvimento do nosso sistema nervoso, né? Que a gente fala o cérebro e todos os órgãos que têm a ver com o cérebro, a maturação, né? O desenvolvimento da parte óssea, da parte muscular, e isso vai fazer com que a gente adquira, por exemplo, a capacidade de andar, capacidade de comer com a própria mão, a capacidade de tomar banho sozinho, a capacidade de ficar em pé, de subir uma escada, de andar de bicicleta. O desenvolvimento físico me permite essas coisas, mas esses 3 pontos, eles estão muito amarrados. E além de estarem amarrados entre si, eles estão amarrados também com o próprio indivíduo, com o ambiente em que esse indivíduo está inserido, né, a casa dele, a escola e todas as tarefas que ele faz. Então, se ele é uma criança, por exemplo, muito bem estimulada, uma criança que corre, que brinca, que anda sozinha, que cai, levanta, que chora, mas que depois levanta e vai de novo, que pula no sofá, que pula da cama, essa criança é uma criança muito bem estimulada. A gente fala que uma criança assim está acumulando repertório, está acumulando experiências. Totalmente diferente de uma criança, por exemplo, que fica dentro de um cercadinho, que fica lá, né, o dia inteiro lá num cantinho, que as pessoas colocam ela, às vezes, aprisionada num determinado lugar, né, às vezes não é nem por maldade, mas é para a mãe conseguir fazer as coisas, dar conta da casa, dar conta das tarefas do dia a dia, e essa criança fica pouco estimulada. A gente poderia falar aqui nesse ponto também daquelas crianças que são muito super protegidas. A criança caiu, aquela coisa, né? Faz um show ao redor da criança, como se aquilo fosse acabar com o mundo. Ou a criança que também não aprende muito a se defender das coisas simples, né? Sei lá, disputou um brinquedo na creche. Aí a mãe vai lá e briga com a professora, com a criança e com a mãe da criança. Então a criança ela vai aprender exatamente aquilo que ela está vendo e ela não resolveu o seu próprio conflito. Um conflito pequeno, um conflito de criança que ela precisava ter passado pela experiência de resolver e não aprendeu a resolver.
Ao mesmo tempo, tem aquelas crianças que são muito deixadas por conta, né? E aí não tem também aquele direcionamento, porque criança precisa ser estimulada, mas ela não sabe diferenciar certo do errado, então ela precisa de direcionamento. Ela precisa de uma certa rotina, ela precisa de disciplina, ela precisa de algumas regras. Não é o ideal, nem uma coisa tão jogada, né? E nem uma coisa tão controlada. Então tem que ter um equilíbrio aí para essa criança conseguir desenvolver as suas próprias capacidades, para ela conseguir usar das experiências que ela pega nesse meio em que ela vive, para que as tarefas dela também possam fazer com que ela cresça mais. E como eu falei, tá tudo meio interligado, não tem como separar uma coisa da outra. Eu costumo até dar um exemplo que eu acho que fica fácil de entender aqui. Existem algumas crianças que têm, por exemplo, o lado mental muito desenvolvido. Se a gente analisar bem essa criança que tem o lado mental muito desenvolvida, a gente vai ver que, às vezes, ela não tem o lado físico tão bem desenvolvido. Então, ela adora ler livros muito complexos, não gosta muito de andar de bicicleta porque não aprendeu. Ou é mais estabanada, não tem muita coordenação motora. Às vezes é o contrário, ela é muito boa fisicamente, joga futebol como ninguém, pula de tudo quanto é lugar, faz acrobacia, mas não gosta de ler, não tem muita atenção, tem dificuldade com cálculos. Então, quando um lado está se desenvolvendo muito, o outro pode ficar em déficit. E o ideal é que eles estejam sempre ali num balanço para ficar mais ou menos todos próximos. Porque eles três funcionando juntos, eles garantem que a criança consiga falar no tempo certo, que consiga ouvir, que consiga enxergar as coisas, né, ver e integrar as informações do que ela está vendo, ela adquire controle da própria postura, ela cria vínculos, relacionamentos saudáveis, e ela aprende a controlar o próprio esfíncter, que é o ponto aí que a gente está falando hoje. Então, uma criança em desenvolvimento, ela precisa ser estimulada, né, em relação à parte física, ela precisa ter uma estimulação mental e ela precisa ter uma estimulação afetiva e emocional positiva. E o controle esfincteriano está no meio de tudo isso. Controle esfincteriano nada mais é do que aprender a controlar, né, xixi, cocô e todas as questões relacionadas aí ao sistema urinário e gastrointestinal. Para quem não é, né, da área, as pessoas talvez que não conheçam o nome, né, esfincteriano. Esfincteriano vem de esfíncteres, que são os músculos que fecham o canal, né, tanto da uretra, que é por onde sai o xixi, como o canal anal, que é por onde sai o cocô. E aí, o que significa fazer xixi, né? Fazer xixi é uma coisa simples. Você precisa encher uma bexiga e depois você precisa esvaziar. Só que encher bexiga e esvaziar, a primeira coisa, você precisa ter um sistema urinário que funcione direitinho. Então, se a gente estiver falando aqui de uma criança que nasceu com uma má formação, uma criança que tem uma doença neurológica, uma criança que teve algum tipo de cirurgia, um trauma que prejudicou o sistema, é uma coisa à parte. Mas o que a gente quer que todos entendam, que eu quero que todos entendam, é que se uma criança tem o sistema normal, íntegro, ela já está aí um passo à frente para se desenvolver bem e a retirada da fralda funcionar de forma adequada. A mesma coisa em relação ao sistema gastrointestinal, porque eu preciso me alimentar, é dessa alimentação que eu tiro, né, todos os nutrientes necessários para eu ficar saudável, para eu ganhar força, para eu conseguir fazer as minhas atividades. Só que no final de tudo, aquilo que não serve mais para o meu corpo, eu preciso eliminar. Essa eliminação acontece por meio da evacuação. Só que como é que funciona essa história de fazer cocô? Eu tenho lá uma matéria que não serve mais dentro do meu intestino e isso precisa sair. Parece natural, parece simples, mas também tem uma complexidade, porque se a gente olhar para a anatomia aí do sistema, né, se a gente olhar o desenho do sistema gastrointestinal, é um sistema extremamente longo, começa na boca e termina no ânus. O alimento dá voltas e voltas e voltas e voltas e voltas, e dependendo do que eu como, essas voltas elas podem demorar mais, né, ou elas podem ir mais rápido. Então, se é um alimento que vai ter uma boa absorção, vai fluir melhor. Se é um alimento que
é saudável e que eu consigo tirar muitos nutrientes, o funcionamento é um. Se eu como alguma coisa que não é muito boa, mesma coisa. Então, o trânsito dessa matéria pode ser lento ou pode ser um trânsito normal. Isso depende do que eu como e do que esse alimento oferece para mim. E depois que eu já tirei tudo dele, principalmente, deixa eu ver se eu consigo mostrar, acho que vocês estão enxergando aí o meu ponto, né? Onde eu tô com o mouse. Sim, dá para ver o mouse, sim. Espera aí que eu vou colocar o marcador aqui. O alimento, quando ele chega nessa porção aqui do intestino, que é a porção do intestino grosso que a gente fala, principalmente aqui no finalzinho, que é onde já está quase saindo, esse momento, tudo que está lá dentro, o meu sistema começa a retirar dali água, né? Porque essa matéria que está vindo, ela é uma matéria pastosa. E aí, quando chega ali no final, o meu corpo vai retirando as partículas de água e essa matéria, né, que são as fezes, né, começam a ficar ressecadas. Quanto mais tempo as fezes permanecem dentro do intestino, mais ressecada ela vai ficar, porque vai sendo retirada essa água daí. Mais do que isso, se as fezes chegam aqui nessa região e ela começa a se acumular e a gente não, né, a criança não evacua, isso vale para os adultos também, mas nosso assunto é criança, então se a criança não evacua, esse reto que tem um formato mais cilíndrico e que tem um formato bem definido, ele começa a deformar, porque começa a acumular muita coisa ali que vai além. Só que a passagem continua do mesmo tamanho, então é algo que distendeu o reto, mas que a passagem não aumentou. Então vai vir as dificuldades para fazer cocô. É muito comum, durante o desenvolvimento do controle, né, dos esfíncteres, a criança querer recusar fazer cocô. Acho que vocês já devem ter ouvido falar isso. Tem uma fase que é crítica, e é uma fase que a gente tem que ficar extremamente atento também e tentar facilitar ao máximo para que essa vivência no banheiro seja positiva, tá? Tudo isso que eu falei, fazer cocô, fazer xixi, eliminar, deixar preso lá dentro um pouquinho, enfim, todas essas situações, elas acontecem porque existem os comandos do cérebro. E os comandos do cérebro, tem os comandos que a gente nem dá, que o cérebro faz tudo sozinho, e tem os comandos que a gente dá. Então, quando a nossa bexiga está cheia, por exemplo, a partir de certa idade, que eu já vou mostrar no próximo slide, a bexiga encheu, essa informação da bexiga cheia vai direto para o meu cérebro. E chega lá no cérebro, eu sinto bexiga cheia. Eu tenho que tomar uma decisão, se eu vou fazer xixi ou se eu vou continuar ali com a bexiga cheia. Mesma coisa acontece para o cocô. Essa decisão muda tudo, porque se eu decido fazer xixi, aí o meu corpo ele vai se programar para ir no banheiro, tirar a roupa, sentar no vaso ou fazer em pé, dependendo de quem for, e aí eu vou conseguir eliminar. Se eu decido que eu não vou, mesmo com vontade, eu vou ficar segurando e o meu sistema vai ficar sobrecarregado. Se isso for uma coisa momentânea, por exemplo, eu vou segurar porque eu não estou num lugar bom para fazer cocô, mas daqui meia hora eu vou, porque eu vou estar em casa, por exemplo. Isso é um tempo bom, meia hora. Só que tem gente que fica o dia inteiro, segura de um dia para o outro, e vai adiando, e isso com xixi não dá para adiar tanto tempo assim como no cocô, mas a gente adia também. Tem gente que fala, eu vou no banheiro 2 vezes por dia, fico o dia inteiro sem ir no banheiro. Aí começa a não beber água também, e aí a gente começa a fazer aquela bagunça, né? Porque se você está bebendo água, você vai ter que ir no banheiro. Ou se você está comendo, né, os alimentos corretos na hora correta também. Se você decide ficar adiando por algum motivo, você vai ter que arrumar uma estratégia também, porque o seu corpo não vai aguentar a sobrecarga. Então... Ô, Rita. Oi. Você está falando isso, eu me lembrei a questão quando a gente vai para a escola, né, e começa a ter o momento das regras, a interação, a vergonha, o banheiro que está limpo, que não está tão limpo, né, tem tanta questão que já começa quando a gente é pequenininho, né, bem criança, e já cria um monte de situações que vão definir, aí, dependendo da personalidade da criança, e de como as regras são impostas na escola, né, ou trabalhadas,
para ficar segurando esse xixi, né, e silenciando aprendendo a descumprir esses instintos básicos, né? Isso. Às vezes, assim, a própria Rita, família... Oi. deixa eu só complementando aqui, Helena, você falou de uma coisa que eu estava rindo aqui, sabe? Eu tenho 42 anos, eu estudei em escola pública, né, aqui em Campinas. Então, menino do céu, eu fazia exatamente o que você está falando, tinha pânico de usar o banheiro da escola, pânico. Você acredita que até hoje, você imagina, meu Deus do céu, já terminei faculdade, mestrado, doutorado, até hoje, às vezes eu sonho, eu falo para meu marido, que eu vou entrando num banheiro assim da escola, chega lá, tá sujo, eu tenho pânico, que eu não quero entrar, sabe? Até hoje eu sonho com isso, você acredita? Então, e isso acontece primeiro, né? Porque aquilo que a gente falou antes, tudo que acontece do 0 aos 6 anos de idade fica gravado num lugar de memória que depois você até às vezes esquece, de vez em quando você sonha, porque está no inconsciente. Então, mesmo para quem não lembra, essas informações ficam gravadas no inconsciente. E eu, assim, as minhas experiências atuais têm, assim, me colocado diante de umas situações que eu vejo as crianças sofrendo muito para aprender no banheiro, porque as pessoas falam coisas muito dolorosas nessa época, sabe? Até o fato de falar, cocô fedido, pode parecer uma coisa tão do dia a dia, tão banal, mas assim, e é fedido mesmo. A questão não é se é fedido ou não. A questão é como fala, na hora que fala, do jeito que fala. E a criança tem não sei se vocês já ouviram falar, mas a criança, ela costuma entender que o cocô é uma coisa que é tipo um presente para os pais, assim, porque envolve uma questão até de saúde e tudo, mas tem família que não lida bem com essa questão de fazer cocô, né? As pessoas fazem cocô de porta fechada, ou tem que ficar em pleno silêncio para conseguir fazer cocô. Então, imagina aí uma organização familiar, né? Uma casa onde as pessoas não lidam bem com esse assunto. Como é que a criança vai desenvolver bem um controle, né, dos esfíncteres se isso não é um assunto natural? Tem que ser natural, né? Com cheiro bom ou com cheiro ruim. E essas marcas que ficam de infância, assim, são levadas para sempre. A minha mãe, ela era muito limpa, assim, eu sempre conto essa experiência também. E ela, quando ia num banheiro de rua com a gente, assim, qualquer lugar, ela colocava a gente em cima do vaso, em pé, segurando pelo ombro aqui, e mesmo ela segurando, eu tinha um medo de cair, que era uma loucura. Eu tinha muita infecção urinária na infância, porque eu não eliminava bem o xixi. E hoje que eu consigo entender isso, naquela época eu ficava lá tomando um monte de remédio para infecção e continuava às vezes doente, porque era a forma como eu eliminava, não era uma bactéria persistente, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então por isso que eu gosto de explicar como é que funciona o normal, para a gente construir as melhores estratégias, até porque os treinamentos existem, mas eles têm que ser individualizados para cada criança. Então, e outra coisa que eu acho que precisa ficar claro assim para todo mundo é que quem controla isso é a gente. Quando a gente é bebezinho, isso é involuntário, mas eu vou mostrar aqui mais ou menos as idades, né? E essas idades, elas são determinantes, porque dependendo de como a gente lida com isso ali, a gente pode estar indo para um lado ou para o outro, do bem ou do mal. Então, o cérebro que controla a partir de certa idade, então eu tenho que ensinar o cérebro a trabalhar a meu favor. Continuando aqui, a gente volta naquela questão. Se a gente precisa ter um desenvolvimento integral em todos os aspectos, né, afetivo, físico, mental, e a gente precisa oferecer para essa criança repertório, experiência, né, demandas, né, das tarefas, se eu preciso ensinar para ela, e isso envolve não somente ela, né, então assim, a criança não nasce programada para, com 2 anos de idade, ela sair da fralda. Não é uma questão só dela, é uma questão da família, e a família está dentro do ambiente, né, que está aqui na tela. A família está dentro desse ambiente, e a família também vai ajudá-la nessa questão das suas tarefas, do seu dia a dia, da sua rotina, dos seus hábitos. Então, não diz respeito só ao fato, poxa, você já tem 5 anos e você ainda faz xixi na roupa? Tá bom, isso é o indivíduo. Com 5 anos, a gente espera que o indivíduo já consiga usar o banheiro sozinho. Mas como é que isso foi construído aqui no ambiente? E como é que isso foi construído em relação aos seus hábitos e às suas tarefas, né? Então, não é somente o indivíduo. Não adianta querer jogar a culpa de toda uma situação no indivíduo, que é uma criança, e que precisaria de um direcionamento e talvez não tenha recebido de forma correta.
tá? Aqui é só para mostrar para vocês que quando a criança é pequenininha, e isso vai desde quando nasce até mais ou menos 1 ano e 2 meses, até 1 ano e meio, tudo que acontece na bexiga e no intestino não sobe, ou melhor, até sobe, mas não integra, né? Não é coordenado pela parte do cérebro. Então, a criança não nasce sabendo fazer xixi e cocô. Isso só começa a subir, essas informações, quando ela é maiorzinha. A gente fala que vai aí dos 12 meses até 18 meses, mais ou menos, essa área já vai estar mais ou menos boa para funcionar. Claro que tem criança que vai um pouco antes, um pouco depois, tem uma variação, não é uma coisa exata. Mas os bebês, eles fazem xixi de forma involuntária. Eles não fazem xixi controlado. Então também não dá para falar, caramba, o filho de fulana com 1 ano já saiu da fralda e o meu ainda não. Às vezes o seu filho não está preparado. Você precisa analisar todos aqueles aspectos que eu falei antes. Talvez ele ainda não está pronto como o filho do vizinho. Tem uma história que eu sempre gosto de lembrar, porque me marcou muito, que foi uma mãe que falou exatamente isso para mim. Ela falou, o filho de não sei quem saiu com 1 ano de idade, eu fui lá e arranquei a fralda e nunca mais pus. Ou seja, ela não teve um processo de desfraude, ela teve uma retirada da fralda abrupta, não permitiu que a criança aprendesse nada, não houve um ensinamento, e a criança evoluiu com várias disfunções depois. Então, precisa ter esse cuidado aí. E aí, como eu já tinha falado, que o bebezinho, né, o lactente, ele elimina tudo de forma reflexa, ele não controla. Ele só começa a perceber algumas coisas entre 12 a 18 meses, que é quando a área do cérebro que controla xixi e cocô começa a funcionar recebendo essas informações que vêm da bexiga e do intestino. Então, ele começa a perceber um incômodo dentro, né, da barriga, que ele ainda não sabe nem distinguir o que é. Aí ele começa a colocar a mãozinha dentro da fralda, ele começa a querer tirar a fralda, ele começa a querer pedir para tirar mesmo, ou ele mesmo arranca, porque ele não sabe ainda lidar com aquela sensação e alguém precisa conduzir ele aí, pegar na mão e ensinar o processo e o que vai acontecer com ele. Então, é um momento bem importante. Aí as pessoas falam, mas será que tem um tempo certo, então, para começar? Se você estiver oferecendo para a criança informação, a partir do momento que ela começa a te entender, você pode dar informação. O que não dá é para, completou 12 meses, vou tirar a fralda agora porque a Rita falou que já estava pronto. Não. Mas você pode falar, olha, xixi é isso, cocô é isso, pessoas fazem xixi, eu faço, cachorro faz xixi, leva no banheiro junto, mostra para ela o que é um hábito normal. E aí tem que explicar, olha, as pessoas, né, os humanos, quando eles sentem vontade de fazer xixi, eles vão no banheiro, que é um lugar mais reservado. E aí você vai ensinando para ele o que é socialmente aceito e o que não é socialmente aceito. E o que é que não é adequado fazer, mas tudo dentro de um tempo e da observação do que ele consegue entender. É muito comum, nessa fase, a criança começar a avisar para a mãe. Ele fala assim, xixi. Quando ele fala que você olha para ele, ele já fez. Porque ele ainda está aprendendo a controlar os reflexos. Ele ainda não tem isso dominado, né, totalmente. Ele está começando a perceber as vontades e você precisa dar um tempo para amadurecer isso e ele conseguir adquirir o controle do esfíncter para segurar até chegar no banheiro. Então, é uma fase... Ô, Rita, posso te contar uma coisa curiosa? A minha filha, quando estava com 1 ano e meio, né, ela tem 2 anos e 3 meses agora, ela teve uma enterovirose que deu uma alergia no corpinho dela, sabe? Aí, Rita, o que aconteceu? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu imaginei que fosse dermatite, né? E comprei o troninho para ela. Coloquei bem perto do meu banheiro da suíte, sabe? E aí fui conversando, a mamãe vai assim, tudo mostrando para ela, só que naquele momento eu percebi que ela não estava preparada e eu não forcei, eu colocava fralda e tudo mais, né, até levei no médico para ver o que era alergia e depois passou. Aí agora com 2 anos e pouco, acho que 2 anos e 1 mês mais ou menos, eu sempre deixei o troninho dela perto do nosso vaso sanitário, sabe? Daí ela começou a falar assim, ô mamãe, xixi, mamãe. Aí ela levantava de onde ela estivesse sentada e abria assim a perninha para fazer o xixi na fralda, sabe?
Daí eu falei para ela assim, logo no início, então nós vamos no troninho, vamos. E aí parece que foi algo que surgiu dela mesmo, e agora tô levando ela ainda está de fralda, mas eu sempre lembro ela para ir ao troninho, fazer xixi, cocô, sabe? Então parece que foi no tempinho dela mesmo, assim, que ela entendeu e passou a fazer essa tarefa, vamos dizer. E essa estratégia que você usou de colocar o troninho no banheiro, dentro, né, do lado ali do vaso, é ótimo. Porque às vezes a família deixa o troninho em qualquer lugar, deixa na sala, na cozinha, não sei aonde, a criança vai ter dificuldade depois de entender que o lugar para fazer xixi e cocô é no banheiro. Então, é uma coisa também simples, mas que também faz toda a diferença. Se você não deixa lá no banheiro e mostra, leva junto, tem, né, alguns artigos, né, que falam, né, que a gente precisa levar a criança para ela se habituar ao banheiro mesmo. Então, leva junto lá no banheiro, fica um tempo, conversa, conta uma história, canta uma música, mesmo se ela não fizer nada, para criar o hábito de saber que aquilo é um banheiro, que aquilo é o lugar de fazer o xixi. Então, se você compra um troninho, um vasinho, qualquer coisa do tipo, que isso fique dentro do banheiro, tá? Hoje em dia tem, né, uns adaptadores para meninos também, que você pode pôr na parede, ele vem com aqueles, tipo uma ventosa que cola no azulejo, é super bacaninha também para criança que já começa a fazer xixi em pé direto, né? Porque tem muito essa pergunta também, o que é melhor ensinar? Fazer primeiro sentado, depois ir pro de pé? Depende da família, depende se lá na família tem muitos homens que fazem xixi em pé, aí ele começa a ver, tem menino que toma banho com o pai, fica brincando de mira dentro do chuveiro, então vai depender. De repente, se é uma família que o próprio pai faz sentado, ele vai aprender a fazer sentado, então isso é o de menos, assim, eu acho que a melhor posição para começar vai depender do que é melhor para ele naquele momento, é o que faz com que ele elimine bem. E já tem, né, alguns estudos que falam que os meninos eliminam bem em pé, então não teria uma necessidade de começar sentado, depende da criança, tá? Então, essa fase aí dos 12 até os 18 meses é uma fase bem interessante para começar os estímulos mesmo, né? Então, vai falando, dando informação, leva junto, faz tudo o que for possível nesse sentido. E ela vai começando a despertar sozinha. Às vezes é com 1 ano e meio, às vezes é com 2. Mesmo você falando tudo, tem criança que é mais acelerada para algumas coisas e é um pouco mais lentas para outra. E isso não significa que ela tem um problema. Significa que ela tem um tempo dela para se adaptar a certas coisas. Rita, quando a criança... Oi. E tem a questão de às vezes ela já está fisicamente pronta, né? Mas ela ainda precisa de um tempinho de maturidade para entender o que significa uma coisa para ligar na outra, né? Exatamente. Falou tudo agora. Às vezes ela está fisicamente pronta e até mentalmente pronta, né? Às vezes ela já até aprendeu, mas ela ainda não integra bem tudo, ela não consegue juntar todas as informações bem. Porque a gente acha que é pouca coisa, mas tem que pensar em muita coisa, tem que sentir a vontade, ir até lá, né? Saber como que faz. Não, e outra que é assim, a gente está olhando só para a fralda, né? Mas a criança está aprendendo a andar, aí ela está na escolinha aprendendo as cores, ela está no inglês aprendendo os números, ela está na natação aprendendo os movimentos, é muita informação. Então é muito mais do que só aprender a controlar o xixi. Tem crianças que eu atendo assim que são tão sobrecarregadas que elas têm tarefa das 7 da manhã às 7 da noite. A cabeça fica num vapor assim que não tem tamanho, então tem que ter bastante cuidado e ter paciência, eu sempre falo, desfraude envolve paciência também, né? E aí um ponto bem crítico, acho que um momento muito crítico é essa fase dos 3 anos de idade, que é nessa época aí que a criança descobre que ela consegue contrair os esfíncteres, ela descobre que ela é capaz de fazer isso. E aí ela pode usar isso para o mal, né? Não quero fazer xixi, vou brincar até eu não aguentar mais. Aí ela fica ali se contorcendo inteira, a mãe vê que ela quer ir no banheiro, vê que ela está com vontade de fazer xixi, ela não foi há horas e ela está lá se contorcendo. Quer ir no banheiro? Não estou com vontade. Quer ir no banheiro? É uma coisa que acontece com todas. Então, não é exclusivo do seu filho ter esse tipo de comportamento. É uma coisa que acontece com todos, porque brincar é mais legal que fazer xixi.
Ô Rita, deixa eu te perguntar uma coisa. A criança, ela faz treinamento? Sabe o que eu observei na Isabela? Eu só tenho uma filha, né? Eu não tenho mais. Então, assim, eu não tenho mais experiência para te falar sobre isso. Mas quando ela começou a perceber que ela tinha vontade de fazer xixi e ao trono, eu colocava ela para dormir à noite. Antes de colocá-la para dormir, eu falava, vamos no troninho, ela fazia xixi e tudo. Daí colocava ela no berço, dali mais ou menos uns 15 minutos, ela falava assim: ô mamãe, eu fazia xixi. Ela fez isso umas 4 noites, mais ou menos, sabe? Como se ela tivesse num treinamento. Ó, eu estou controlando, eu consigo fazer xixi quando eu quero. Eu achei muito interessante, sabe? E ela tinha feito na fralda? Tinha, porque ela já estava na cama para dormir, Rita. Eu colocava ela para fazer xixi, né? E aí colocava a fralda de volta e colocava ela para dormir à noite. Aí passava uns 15 minutos, ela tinha feito xixi no troninho, mas passava uns 15, 20 minutos, ela falava, mamãe, eu fazia xixi. Uns 4 dias, mais ou menos, ela fez isso, sabe? Então, ela já estava te sinalizando, eu sei o que é iniciar e parar. Eu fiz aqui porque já ela sabia que ela estava de fralda e que ela tinha a segurança da fralda, né? Então ela fazia e ela estava te dizendo, olha, eu já sou capaz. E aí numa hora dessa, por exemplo, que você já viu que ela já consegue iniciar e parar, você já pode falar, então na próxima você me avisa que eu vou tirar a fralda e a gente vai no banheiro de novo. Uma coisa tranquila, sabe? Porque não tem problema ela ter feito ali. Ah, mas por que você fez na fralda? Então por que você não me avisou? Você pode ter inúmeros comportamentos aí diante de uma situação dessa, né? Eu sou uma mãe assim, meio tranquilona, falar, tá bom, mamãe vai trocar sua fralda e tudo mais. Mas eu pensei, olha que danadinha, ela tá treinando, ela tá querendo me mostrar que ela consegue controlar e fazer xixi, né? Sim, e eles mostram isso pra gente o tempo inteiro. O tempo inteiro. A criança que fica na escola, assim, a professora, como tem professores, né, educadores, tutores ali, como eles têm uma atenção para várias, mas ao mesmo tempo é uma atenção direcionada, a mãe às vezes está prestando atenção na criança, mas ela também está cuidando já do lanchinho de amanhã, está fazendo outras coisas. A professora às vezes está ali atenta naquilo. Elas percebem bem essas transições, né? Quando os educadores eles são preparados para isso, eles se saem muito bem. É que, infelizmente, isso não é um preparo que se ofereça para professores, né, de educação infantil. Falo isso por experiência própria, por ter feito pedagogia e nunca recebi essa orientação. Só recebi a orientação de que existe a fase, mas, né? Então, 3 anos de idade, né? 2,5, 3 anos, fase crítica, fase que a gente precisa ficar atento, porque ela começa a segurar cocô. É nessa hora que você começa a perceber, poxa, ele tá perdendo xixi, ela tá perdendo xixi, mas será porque quando você vai analisar, a criança ficou horas sem ir no banheiro, ela ficou segurando até não aguentar mais, e quando ela foi correndo para o banheiro, escapou tudo pelo meio do caminho. Uma outra coisa que tem a ver com as escolas, eu sei que alguns professores estão aí, que eu vi lá pela lista, né? Então, às vezes as escolas têm regras muito rígidas. Aquela regra de, não pode ir no banheiro, só vai no banheiro na hora do intervalo. Eu acho que tem que ter 2 pesos e 2 medidas, porque as crianças podem se aproveitar disso para sair da sala. Mas eu acho que tem uma outra coisa aí. Se a criança sinalizou que está com vontade, é porque ela sentiu bexiga cheia. Se eu anulo isso, se eu bloqueio isso, ela vai até parar de perceber aquele sinal, porque o sinal ele dura um tempo e ele para depois, e só volta depois de horas. Então a gente precisa ter mais cuidado. Eu acho que tem que ter algumas regras, até porque isso é uma coisa que nós ensinamos. Vamos tentar ir no banheiro antes de entrar na sala e na hora do intervalo, quando a gente está treinando com as crianças, mas tem criança que não consegue esperar até o intervalo. Olha, Rita, tem até um depoimento aqui no chat da Márcia, que falou que eu fiquei, de fato, chateada. Só, quando eu tinha 10 anos, a professora não deixava ir ao banheiro na aula. Eu fiz xixi na calça, daí virei a garrafa de água na calça para ninguém perceber. Não contei nem em casa de tanta vergonha. Lamento, Márcia. Triste demais ouvir isso, viu? Eu lembro que uma vez eu tive um episódio de perder xixi também, na vida, eu devia ter uns 5 e eu nunca me esqueci, porque eu coloquei várias coisas em cima da cama, coloquei vários lençóis para minha mãe não ver e fiquei o dia inteiro com a roupa molhada para não avisar que fiz xixi. Então a gente tem o terror assim mesmo, porque a gente sabe que a família não vai lidar tão bem, ainda mais quando a família não está bem orientada. Porque quando depois que a família é orientada, eu acho que tem a chance aí de ter outro tipo de reação. Então, ponto crítico, 3 anos de idade. Quando a criança tem 4, a gente já espera, se tudo correu bem,
no trajeto dela, na vidinha dela aí, que essa criança já consiga iniciar e finalizar, tanto o xixi quanto o cocô. Né, 4 anos seria aí uma idade que a gente fala, olha, já os sistemas corporais já estão prontos. Se ela tem maturidade mental, se ela tem maturidade afetiva, se ela tem uma maturidade física, tá pronta. Foi bem ensinada? Tá ok. Mas aí tem que ficar de olho, porque até os 5 a gente ainda fica observando, porque podem acontecer vários acidentes ainda. Então, 5 anos é uma idade de corte mesmo, para você falar, olha, essa criança está com algum problema, precisa levar no médico. Então, 5 é um sinalizador importante, mas desde os 3, você já está de olho no que pode estar bom ou não. E quando ela tem entre 6 e 7, ela já funciona muito parecido com o adulto mesmo. A criança já pode até esperar um segundo desejo de fazer xixi, né, de fazer cocô, é aquela coisa de eu senti vontade, eu vou prender até o momento adequado e vou ali fazer depois. Então ela consegue ter esse intervalo prolongado, né, segurar um pouco mais. Só que essas idades aí que eu tô falando são idades, assim, médias, né? Não necessariamente vai ser a mesma idade para todo mundo, porque isso é um processo evolutivo que envolve, né, a maturação, né, o amadurecimento da criança, mas é variável, é individual, cada criança vai ter isso numa velocidade, né, vai funcionar de um jeito diferente. Então, a gente precisa ficar de olho bem aberto, porque nessa fase, qualquer falha no processo, né, de maturação da criança pode desaguar numa dificuldade de controlar os esfíncteres. Então, paciência, entendimento de como é que tem que reagir, funcionar, e atenção para não perder, né, nenhum detalhe aí do que a gente falou, né, que a gente vai ter oportunidade aqui de discutir um pouco mais. Eu acho que eu comentei com as meninas que entraram em contato comigo, quando eu criei esse canal, que é o Xixi e Cocô Sem Crise, foi pensando nessas experiências aí que eu vivi com essas crianças e tenho vivido durante esses 10 anos. Porque eu percebia que, por exemplo, eu dou aula há muito tempo já. Aí sempre que eu estou dando aula, eu estou dando aula para fisioterapeuta, no máximo uma comunidade ali, médico, psico e tal. Mas as mães, as famílias, elas nunca estão nessas aulas. Então, quem realmente deveria receber a informação não recebe. Então, esse canal, eu criei um canalzinho no YouTube, e no Instagram, no Facebook, que são informações para leigos mesmo, para as mães, para os pais, para a própria criança, por isso que tem os personagens. Então, os personagens são 2 criancinhas que têm problemas também de xixi, de cocô, e eles vão contando para a doutora, né, que vai esclarecendo para elas. Então, a ideia é que filhos e pais assistam juntos, professores também, e se vocês depois puderem entrar para ver, tem detalhes, assim, fala de cada fase, né, fase do desfraude, e aí se vocês também puderem passar para outras famílias, é legal, porque o importante é chegar nas pessoas que precisam da informação. A parte inicial acaba por aqui. Eu queria mostrar uma única coisa que vem agora, que eu acho que é importante para quem talvez nunca tenha ouvido falar, que por mais que a gente está falando aqui de um controle, né, natural, eu acho que é importante as pessoas que estão assistindo entenderem o que é a disfunção mesmo, porque principalmente para os professores, eu acho que isso para identificar e avisar os pais na escola, né, olha, eu estou percebendo que seu filho está com dificuldade, acho que é importante. Então, eu coloquei as principais aqui, né, que são algumas dificuldades, né, tanto com o enchimento da bexiga, né, então, tem ali no primeiro ponto aqui, olha, isso aqui é a incontinência do riso, que a gente chama, giggle incontinence, que é a criança que faz xixi quando está dando risada, quando alguém faz cosquinha, coisa do tipo. Se a criança vai muito no banheiro ou se ela vai muito pouco, é um sinal também que precisa prestar atenção. Se a criança está sempre fazendo manobras desse tipo, né, e vai no banheiro toda hora te pede, é um sinal que precisa talvez prestar atenção. Crianças que têm urgência, às vezes, se elas são bloqueadas de ir no banheiro, elas eliminam o conteúdo da bexiga todo num lugar, escorre pela roupa. Então, é importante ficar atento. Noctúria é quando a criança tem que levantar para ir no banheiro, que não é uma coisa natural, porque quando a gente está dormindo, a gente produz hormônio para
diminuir a produção de urina, então o ideal é que a gente durma a noite inteira. Então, se criança está levantando para ir no banheiro, aproveito para falar que ninguém tira a fralda da noite, né, acordando criança. Acordar a criança à noite para levar no banheiro não é uma boa estratégia. Se ela faz xixi na cama, procure ajuda profissional. Não fique acordando ela, porque criança que faz xixi na cama já tem prejuízo do sono. Se a gente ficar acordando ela, pior ainda, tá? Tem outras estratégias para se fazer. Enurese noturna é quando a criança perde urina durante o sono, depois dos 5 anos de idade, e a incontinência contínua é quando a criança tem algum problema neurológico, ou teve algum trauma, fratura, qualquer coisa, e começa a fazer xixi direto, sem parar. E uma coisa que quase ninguém dá importância, mas que é muito complicado, são os sintomas de esvaziamento. Crianças que têm muita dificuldade de eliminar o xixi. Então, elas sentam lá no vaso para fazer, aí não vem o xixi, fica horas tentando. Ali tem um relógio com 2 horas, mas às vezes ela fica menos que isso, mas não consegue iniciar bem o xixi, assim, não consegue sentar e começar a fazer. Geralmente essa criança tem que fazer esforço. O fluxo, quando ela faz, é extremamente baixo, então tem aquele jatinho bem fraquinho, que você mal escuta. Isso quando o jato não interrompe, né? Que é aquele jato que começa e para, e a sensação que não esvaziou a bexiga. Então é uma criança que vai, faz um pingo de xixi, quando faz, volta correndo de novo para o banheiro daqui 15 minutos, porque não esvaziou. É uma criança que geralmente infecciona muito. Criança que não esvazia bem está sempre com infecção urinária, e às vezes é uma questão simples, às vezes tem algum problema, mas às vezes a criança não senta direito, não sabe relaxar o músculo, é uma criança inquieta, que vai no banheiro correndo, então é importante olhar. E as retenções, que é essa criança que não consegue eliminar, mas vai retendo, e que quando vê já está com um problema mais sério até no rim. E aí as manobras que eu falei, né, que são apertar ali a região genital, cruzar a perna, sentar no calcanhar, geralmente quando elas estão querendo inibir, né, de ir no banheiro, senta no calcanhar e fica ali, a mãe tá vendo e elas falam que não querem ir no banheiro. A criança que tem dificuldade para eliminar o xixi, geralmente quando ela termina de fazer o pouquinho que faz, que está levantando, escapa. E dores para fazer xixi também, que algumas crianças podem ter. E a mesma coisa a gente tem que lembrar, porque é muito comum na infância as crianças constipadas, que não conseguem evacuar bem, tem uma prevalência extremamente alta também, e a criança às vezes evolui para coisas mais sérias por conta das constipações, até lavagem intestinal muito novinha, e a incontinência fecal também. E aí tem alguns fatores que eu acho que vale a pena todo mundo saber que influencia, que é a questão do baixo nível socioeconômico influencia muito para as disfunções aparecerem, nascimento de irmão mais novo, separação dos pais, troca de escola, quando as famílias são muito grandes, qualquer tipo de assédio moral ou sexual, e isso impacta muito a vida dela, porque se torna insegura, baixa autoestima, dificuldade de se socializar, fica com ansiedade, não quer, né, ter amigos, sofrem bullying às vezes, maus tratos, assédio, e às vezes chega em situações como essas aí da tela, que, óbvio, né, Cidade Alerta, não pode se esperar nada menos que isso, mas existe muito, e não é só Cidade Alerta que mostra, porque eu ouço isso muito em consultório também. Ah, eu cansei, deixei lá no... As mães falam assim, contando vantagem, sabe? Assim, ah, deixei na calçada mesmo com o colchão até secar, porque para tomar vergonha na cara, sabe? E elas falam como se estivesse buscando apoio na gente, né? A gente tem que ouvir tudo para poder orientar. Então, é mais comum do que a gente pensa. Então, não é um assunto simples, por mais que pareça. Então, eu queria trazer isso para vocês aí, para mostrar que tem muita coisa envolvida e que vale a pena a gente prestar atenção e, quem sabe, até aprofundar mais, né? Mesmo, né, todo mundo sendo de outras áreas, né? Acho que vale a pena saber mais. Acho que era isso. Ai, Rita, olha, eu sou profundamente grata pela sua disponibilidade, fiquei encantada, eu não te conhecia, não sabia que você tinha esse canal, vou divulgar para todo mundo, gente, ajuda a gente a divulgar o canal da Rita aí, né, que você colocou o endereço lá, né, Rita? Mas depois, no final, se você quiser voltar naquela página para mostrar, deixa isso aí, bonitinho.
E Rita, de verdade, assim, como eu te falei, quando a gente começou a conversar, eu, a Ruth, a Helena, né, em princípio a gente queria tratar sobre alimentação, sobre exercício físico, porque a gente trabalha num centro de pesquisa em obesidade e comorbidades, entendeu? Mas aí a gente viu que para a criança ter uma infância plena, né, de maneira que ela se desenvolva num adulto resolvido, vamos dizer assim, tinham outros assuntos que tinham que ser abordados, sabe? Muitos outros assuntos, né? E esse assunto aí que você trouxe, meu Deus do céu, para mim veio numa hora maravilhosa, porque a Isabela está nessa fase, né? E eu acho que tendo os professores aqui e os pais, a sua abordagem, a maneira que você fala, que alcança muito a gente, assim, né? Eu acho que esse trabalho de difusão aqui, ele é rico nesse sentido, assim, sabe? Por trazer pessoas profissionais competentes, que amam, que gostam, né, que têm interesse em modificar comportamentos na sociedade, para talvez a gente não veja mais esse tipo de notícia que você postou aí, porque de fato é muito triste, algo que é tão natural, não é? Comer é natural, mamar é natural, fazer xixi é natural, fazer cocô é natural, é tudo natural, a criança tem que apanhar por causa disso, é algo que deixa a gente realmente muito triste, assim. Então, o que nós vamos fazer agora, Rita? Olha, parabéns, você fala aí, né, de uma maneira tão gostosa, meu Deus do céu. Eu agradeço, assim, e parabenizo vocês pela iniciativa de abrir um canal mesmo para levar informação, né, para os pais, para os professores. Assim, quando eu recebi o convite, eu fiquei extremamente feliz por isso, assim, pelas pessoas que iria atingir. Porque a gente já fala muito para profissionais, né? Acho que o bom é falar para quem precisa ouvir mesmo. Então, parabéns e muito obrigada mais uma vez. Ô Rita, e eu não sabia, mas fiquei sabendo que você é famosa, você já foi em programas de televisão, né? Mas Eu também, gente, tive algumas boas oportunidades. então, e quem dera que tivesse muitas outras oportunidades como essa para fazer esse tipo de divulgação, né? Porque, assim, o nosso papel, olha, eu trabalho num laboratório, você trabalha no hospital e tudo mais, é atender, no seu caso, paciente, no meu caso, é atender os alunos da pós-graduação, mas eu acho que a gente tem uma dívida muito grande com a sociedade, sabe? E é um trabalho tão prazeroso esse de divulgação científica, né? Quando a gente conscientiza da importância dele, meu Deus do céu, não é uma obrigação, é um prazer muito grande falar com essas pessoas, né? É, verdade, concordo totalmente. Olha aqui, deixa eu falar para você, Rita, eu vou dar uma passada aqui, tá, pelo chat, e aí Tá. eu vou chamando as pessoas, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. As pessoas perguntam se fica o vídeo disponível no YouTube, fica assim, depois a gente manda para fazer, né? Travou a Érica? Acho que travou. Para mim é. Não Acho que a aparece. Erika travou. Ela saiu, ela vai entrar de novo, gente. Bom, mas o vídeo vai ficar gravado e disponível no canal do CRC no YouTube. Sim, a gente edita o vídeo e assim que a gente consegue, a gente coloca, sobe para o YouTube. Eu acabei de enviar no chat o link, tá? O link do nosso YouTube, legal. Obrigada, Tati. Depois vocês me mandam também o link do YouTube, que aí Sim. eu também mando para o pessoal, para os grupos. Algumas pessoas falaram para mim que não ia conseguir assistir, mas que seria legal se pudesse ver depois. Sim, a gente tem que divulgar, né? Nós faremos a divulgação. Parabéns, Rita, muito legal. Eu não tenho mais filho pequeno, mas muito legal. Passei já por isso. Aí, que bom. Você passou bem por isso? Foi tranquilo, foi. Ai, que bom. Foi. Tive um intervalo de 8 anos entre uma e outra para descansar, mas então foi legal, foi bom. Parabéns, viu? Legal. Pessoal, com Obrigada. licença. Enquanto a Érica não volta, será que a gente podia aproveitar o tempo para fazer perguntas? Com certeza, Caê, pode fazer a sua pergunta. Muito obrigado, Izzy. Primeiramente, Rita, parabéns pela palestra e vocês aí, a equipe envolvida na organização. Moço, seu fone está desligado, seu áudio está desligado. Ai, desculpa, gente. Perdão. Izzy, obrigado pela oportunidade. Rita, inicialmente, parabéns pela sua palestra, pela aula. Muito legal, muito interessante.
e muito relevante também. Parabéns à equipe organizadora aí também pela iniciativa. Eu tenho uma filha de 5 anos e meio, a Maia. A Maia tem um diagnóstico de autismo, é um autismo leve, né? Parece não ter comprometimento da parte cognitiva, ela tem um neuromotor muito bom, faz acompanhamentos, né, com diferentes terapeutas e vem se desenvolvendo muito bem. A Maia dominou o controle da urina há aproximadamente 1 ano atrás, mas há 1 ano, mais ou menos, ela também vem travando a parte com relação ao cocô. Ela teve um evento mais sério, há esse 1 ano atrás, de constipação. E, naturalmente, pelo ressecamento das fezes no reto, ela teve dificuldade para fazer, e na hora de fazer doeu, ela chorou, e etc. e tal. Olha, a gente convida ela para ir no banheiro, a gente premia, a gente não torna o momento de ir no banheiro um momento ruim, a gente coloca banquinho para ela apoiar os pés, a gente fica lá dentro com ela, a gente deixa ela sozinha de porta aberta, já fizemos de tudo. Nesse momento, especificamente, ela apresenta uma variação de fevereiro para cá, então 3 meses, entre fazer na calcinha, que é onde ela se sente mais à vontade, ela procura o cantinho da casa e faz. Às vezes fazendo o banheiro, inclusive pedindo, aí a gente vai, ajuda ela, e ela faz. E quando acontece um terceiro caso também, que ela segura tanto fazendo esses movimentos que você chamou de manobra de contenção, cruzando pernas e se engalfinhando ali, que ela começa a ter movimentos de incontinência. Fica saindo daquele pouquinho que a gente lava 5, 6, 7 calcinhas por dia, porque em volume, de fato, o cocô não sai, né? Conversando com psicólogos e com neuro, eles dizem que isso é uma questão mais comportamental. Porque ela, inclusive, sabe quando você está com vontade de fazer cocô e xixi ao mesmo tempo? Ela senta na bacia e libera só o xixi e não faz o cocô. Ela sai da bacia, ela vai e faz o cocô na calcinha. Então, quer dizer, ela já estava com vontade de fazer cocô, mas ela conseguiu controlar o esfíncter anal e liberou só o xixi. A única coisa que a gente pensa, assim, que pode ter alguma coisa a ver no comportamento com um possível impacto psicossocial da separação dos pais, que aconteceu mais ou menos nessa época. E eu estou pensando nisso baseado no que você trouxe, porque, assim, Maia nunca deu nenhum outro sinal de sentir, porque essa separação foi muito tranquila, né? O que você sugere diante desse desafio que a gente está vivendo há 1 ano? Eu vou falar, viu? 1 ano lavando 6, 7 calcinhas por dia é puxado. Então, eu concordo com o neuro e com o psicólogo, e é uma questão comportamental que é dela, mas que é muito comum. Crianças que têm experiências dolorosas com banheiro, né, para evacuação, crianças que tiveram qualquer tipo de trauma, né, caiu no vaso, coisas assim, elas começam a bloquear. E o cocô é a vítima do bloqueio delas. E essas escapes que ela tem é porque, por segurar tanto, o negócio não tem mais onde armazenar, começa a escapar. Então, acho que vocês já estão fazendo coisas bem importantes, que é levar no banheiro junto, acompanhar, é oferecer essa segurança, mas ela precisa se sentir bem com o banheiro. E uma coisa que, falando como fisioterapeuta, eu gostaria de ver, era como ela tenta fazer essas manobras para eliminação, porque a gente poderia retreinar um pouquinho a manobra de tentativa de eliminação para favorecer o esvaziamento completo. Então, mesmo você dizendo que ela tem um banquinho, eu teria vontade de vê-la nesse banquinho apoiando, queria ver como é que ela fica com as pernas, queria ver como é que ela fica com a coluna, queria ver como é que ela se posiciona no assento do vaso, dá vontade de ver como é que ela tenta fazer a força para eliminar, porque criança que tem dor, geralmente ela faz a força e ao invés de relaxar, ela prende mais. Então, por mais que ela esteja aceitando ir no banheiro, a manobra de eliminação pode estar sendo ineficiente. E aí, às vezes, ela vai para um cantinho da casa, sei lá, tem criança que vai para baixo da mesa, atrás da cortina, fica de cócoras, mesmo com calcinha, e isso facilita totalmente a evacuação. E aí é por isso que, às vezes,
consegue fazer nesses momentos. Então, eu, como físio, gostaria de ver também essa questão de comportamento mais na função mesmo, sabe? Como é que ela realmente faz as manobras, como é que ela realmente usa o vaso. Perfeito, e aí daria... a gente vai te procurar aí pelas mídias. Tá bom. Aí você me fala depois, tá bom? Legal, não quero tomar muito tempo dos demais. Deu para entender? Muito obrigado, Rita. Claro, com certeza. A importância obrigado. dessa parte. Nada. Caê, obrigada pelo questionamento. Gente, eu peço perdão porque a minha conexão caiu e, assim, tudo que estava no chat eu perdi, então eu já não sei mais quais são os inscritos. As meninas vão tentar me ajudar aí, tá bom? A Helena, a Tati. E se eu perder alguém, gente, eu peço perdão e se inscrevam de novo, tá? Deixa eu falar aqui para vocês. Aqui a primeira pergunta é da Daiane. Da Daiane, isso eu estava falando dela, né, Helena? Helena, só que eu não tenho esse questionamento, você quer fazer? Então, ela fala que o filho, a Daiane está aí, quer falar, ela fala do filho ter dificuldade de fazer cocô e no momento de tirar a fralda piorou ainda. Não sei se a Daiane ainda quer falar. Caê, eu vou pedir para você desliga seu microfone, fazendo favor, Caê. E a Helena... Aí, não, é assim, ó, porque senão dá interferência. Helena também, aí a Daiane agora. A Daiane, pode ir. Meu filho agora está com 10 anos, né? Mas ele, mesmo usando fraldas, ele tinha muita dificuldade para evacuar e era constipado mesmo. E aí o meu medo era quando ele fosse tirar a fralda, ele ter ainda mais dificuldade, né? Porque a gente sabe que passa por esse processo. E realmente, eu ouvindo o Caio falar que ele lava muitas calcinhas, eu também lavei muitas cuecas durante um bom tempo, até ele conseguir ir se resolvendo. E, na verdade, a gente foi conversando muito com ele e, com o tempo, foi melhorando, né? Aí, depois passou e ele aprendeu a usar o banheiro, mas até hoje, ele não vai ao banheiro diariamente. E é uma coisa dele, ele não vai. E outra coisa que eu gostaria de falar é que é muito engraçado. Eu tenho 2 filhos, né? Esse de 10 e um de 7. E como foi fácil para o segundo filho sair da fralda. Porque ele tinha o irmão mais velho ali como referência, né? Desde muito pequenininho. Porque você ter o adulto como referência é bom. Mas quando você tem uma outra criança, eu acho que é muito mais fácil da criança visualizar que ele fala, bom, eu sou igual àquele ali, então eu também não vou conseguir fazer o que o outro está fazendo, né? Então, eu senti... O meu mais velho foi sair da fralda, tinha quase 3 anos. Ele já tinha feito 3 anos. E o mais novo, com 2 anos, tirou a fralda. E foi um processo muito tranquilo, assim. Claro que tem a diferença de uma criança para outra, que eu sei, né? Eu, inclusive, além de mãe, sou professora, então a gente vê isso. Mas eu penso que essa coisa de ver, né, as outras crianças fazendo acaba ajudando bastante também. Obrigada por compartilhar, Daiane. Isso que você falou da imitação é uma coisa que eu acho que eu não tinha falado, mas criança aprende muito por imitação. Se você falar 10 palavras para ela e você fizer um gesto, ela vai imitar o seu gesto. Então, seja do irmãozinho, que é melhor ainda porque é da mesma idade e tem a mesma relação ali, mas com adulto também. Então, por isso que a gente fala para os pais levarem as crianças junto ao banheiro. Oi, Helena, eu estou vendo aqui só o questionamento da Juliana Mondelli. Antes dela, tem outra pessoa, será? Tem a Simone Cominato, que também pediu uma orientação sobre a afilhada de 3 anos. Se a Simone quiser falar, vou lendo aqui para já ir adiantando. Então, minha afilhada com 3 anos faz xixi no banheiro há quase 1 ano. No início do desfraude, ainda fez cocô por umas 2 vezes no banheiro, de própria vontade, mas passou a segurar apenas o cocô e a mãe, percebendo, começou a colocar a fralda apenas para esse momento. Mas agora ela pede para colocar a fralda só para o cocô e enquanto não coloca, não evacua. E a mãe, preocupada, não consegue mais fazê-la entender que tudo bem fazer no banheiro. Eu acho que é a mesma... Oi, desculpa. Pode falar, Simone. Ela falou, é isso mesmo que eu coloquei, eu só gostaria de complementar que eu não estou aparecendo porque eu estou num local que não dá para ter a câmera aberta, tá bom? A mãe já fez, né, como eu também sou da educação infantil, então eu tentei ajudar bastante, porque é um momento que eu acho que tem que ser muito leve para a criança, né, enfim, ela fez todos os procedimentos,
a criança que começou a dar os sinais de que já conseguiria segurar, já pedir, já falar, mãe, xixi, então ela começou a colocar no banheiro, comprou um piniquinho, colocou, ela não quis usar o piniquinho, aí comprou aquele redutor da tampa do vaso, então ela já foi direto para a tampa, e estava tudo muito tranquilo. O xixi, tranquilo. O cocô começou a fazer também, algumas vezes depois, só que há meses, ela começou do nada a segurar o cocô, e aí a mãe começou a ficar muito preocupada, porque ela fala, tá ressecada, enfim, vou colocar a fralda, ver se é isso. Aí ela evacuava. Só que, quando ela, aí a mãe, vamos, quero fazer cocô, vamos no banheiro. Ela começou a se recusar e hoje ela acostumou. Então, ela vai fazer o cocô, ela já segura, pede para a mãe colocar a fralda, já tem uns 3 meses. E mesmo com ela falando, não, mas vamos no banheiro, ou vamos no... Não quer, ela começa a ficar muito irritada, tem que pôr a fralda. Ela faz o cocô em pé. E eu presenciei nas 2 últimas vezes, assim, um descontrole total da criança, que aí a mãe, depois ela já tinha terminado, queria limpá-la, né, e lavá-la. Ela fez uma gritaria muito grande, a mãe não conseguiria nem conversar com ela, porque ela não queria que tirasse o cocô dela. Então, a gente está meio preocupada com isso. Ela procurou o pediatra falou para respeitar, colocar a fralda ainda o tempo dela, tal. Mas, assim, a gente está preocupada com essas crises agora que está acontecendo. É isso, Rita, obrigada. Imagina, eu que agradeço por você compartilhar. E eu estava até procurando aqui, por isso que eu fiquei passando os slides, porque às vezes, por mais que tenha oferecido essa questão dos apoios, do redutor e tudo, tem algumas situações que ficam mais confortáveis para a criança, mas eu não tenho mais aqui agora, mas é um adaptadorzinho com apoio lateral também para a criança segurar, às vezes ela tem medo de cair. E esse nervoso dela de querer tirar o cocô, precisa entender se o que ela tem é vergonha, se ela se incomoda com o cheiro, se ela tem se alguém já falou para ela que isso é ruim, se é desagradável, mesmo que não seja a família, pode ser alguém de fora que sentiu e comentou, mas é uma coisa que acontece com muita criança, e aí fazer em pé é uma coisa que já é difícil, não é fácil fazer cocô em pé. Uma posição não favorece. Então, tem que ver se isso é desconfortável também para ela nesse momento, né? Então, eu acho que vai precisar de um educativo grande, fora do horário do cocô, para conversar sobre o assunto, fora do momento em que ela realmente estiver incomodada com isso. Então, o retirar a fralda dela nesse momento aí não era um bom momento para essa conversa. Então, acho que elas vão ter que tentar educar de outra forma, fora desse horário. Mas não tem uma fórmula muito mágica para isso. Acho que verificar se a consistência do cocô está legal, se está saindo bem, isso já é uma grande coisa. Tentar melhorar as adaptações que ela já tem, tentar levar no banheiro junto e conversar. E não tem muito mais o que fazer além disso. E esperar o tempo dela, claro, mas enchendo ela aí de uma conversa para ver se consegue resolver, melhorar, quem sabe, o entendimento dela sobre o assunto. Obrigada. Rita, eu não sei agora, Helena, quem que vem? Antes da Juliana Mondelli, tem alguém? Tem bastante pergunta aqui. Então, deixa eu só dar uma orientação, Helena, é o seguinte, porque essa palestra da Rita aqui é uma coisa que, assim, né, maravilhosa, e uma questão puxa a outra e tudo mais. Aí você vai chamando as pessoas e vamos ser, então, sempre objetivo, né, para permitir que todas as pessoas que se inscreveram possam participar também, né, Helena? Quando a Helena chamar a pessoa para abrir o microfone, então vamos usar da palavra com bastante, assim, vamos dizer assim, sabedoria nesse sentido, né? Porque todo mundo quer sugar bastante da Rita, mas vamos tentar esse objetivo, tá bom, gente? A próxima, então, é a Priscila dos Santos Silva, que ela vai falar de creche. Então, enquanto ela vai chegando, abrindo o microfone para falar, ela fala que, quando a creche começa a tirar a fralda, mas a mãe em casa não tira. E aí eu queria aproveitar o gancho, Rita, para conversar sobre as escolas que exigem que a criança esteja desfraldada para poderem frequentar, né? Então, com 2 anos de idade já pode ir para a escola, mas desde que esteja desfraldada. Tá. Essa questão da escola
tem que ver o funcionamento, porque tem escola que já tem programas de desfraude, né? E as escolas que têm programa de desfraude, elas partem sempre do desfraude coletivo e eles têm uma organização legal. O que falta, às vezes, com algumas escolas, é se reunir com a família antes para falar como vai ser o processo e o que a família pode fazer em casa. Então, se a escola está preparada para isso, mas a família não tem orientação, fica muito difícil. E aí todo mundo tem uma receita de vó, uma receita de mãe, uma receita de alguém para fazer. Então, a escola, de repente, não sei quem foi que perguntou, se é a professora, se é a diretora, não sei, mas de repente poderia fazer uma reunião para falar, tipo uma aulinha mesmo de como vai ser a rotina, para tentar orientar os pais de como fazer em casa, que eu acho que seria legal. Aqui no HC, onde eu trabalho, que é o Hospital das Clínicas, tem uma creche para mães, para filhos de funcionárias, e eles fazem um dia do desfraude, que é uma reunião com os pais, aí ensinam várias coisas, eu acho isso bem legal. Poderia funcionar, para que a família pudesse se envolver. Quando a escola não aceita, isso eu já acho bem complicado, assim, eu sei que isso está cada vez menos, né, mas as escolinhas, elas precisam aceitar a criança de fralda, mas elas talvez precisem ter os programas também de desfraude interno para conseguir fazer isso junto com a família, porque não tem como terceirizar isso total, né, para uma única categoria, nem os pais para a escola e nem a escola para os pais, porque a criança está transitando nos dois lugares, né. Então tem que ver se isso é permitido até em nível de escola pública ou privada, porque eu acho que não deveria ser uma orientação que exista ainda. Mesmo porque, né, Rita, é o que você mostrou, a maturação fisiológica, ela não acontece para todas as crianças ao mesmo tempo, não é? Ou seja, se você fizesse a idade de corte aí, você está desrespeitando completamente a criança, e isso é muito grave em se tratando de um ambiente que é uma escola para atender as crianças, né? Se nem esse ambiente entende as necessidades das próprias crianças, quem que vai entender? Então, de verdade, eu não sabia disso, Helena, porque ainda não fui atrás, né, a Isa só está com 2 anos e por causa da pandemia, ela nunca frequentou a escola. Eu me admiro uma coisa dessa, eu nem sonhava com isso, sabe? Que tem só escola que existe que a criança esteja desfraudada, né? E tem escola que ela fala assim, ela começa o processo e ela fala, quando você me entregar a criança, me entregue sem fralda e eu vou te entregar de novo sem a fralda, para ter uma continuidade, né? Isso eu já ouvi. Agora, deles recusarem total, eu realmente nunca tinha ouvido falar. Mais de antigamente, agora atualmente, realmente eu não ouvi falar. Aqui em Campinas tem uma escola que aceita criança, uma escola tradicional, né, particular, que aceita crianças com 2 anos, a escola começa a partir dos 2 anos, mas a criança tem que estar desfraldada. Então, assim, a questão é, talvez, né, se você vai colocar seu filho lá, você pode escolher outra escola, então, no caso, na minha recomendação. Eu acho que chega a ser até agressivo isso, né, Rita? Porque é desrespeitar completamente, total. Não é? Ó, o que eu te falei, agora ainda mais na pandemia, estou fazendo bastante teletrabalho, né? Eu comecei a fazer leitura da Isabela, percebi quando ela estava preparada e tudo, e é muito tranquilo, assim, ela ainda está usando fralda, levanta de manhã, aí eu falo, filha, vamos agora, né, ela faz xixi e tudo, aí toma café, passa 1 hora e pouco, eu falo, vamos fazer xixi de novo, sabe aquela coisa muito tranquila, assim? Não quero que isso seja um trauma na vida da minha filha, né, se é algo que é tão natural. E aí, de repente, o pai precisa trabalhar, aquela escola é mais próxima, que atende ele do ponto de vista pedagógico. Ah, não, mas não pode porque minha filha tem que estar desfraldada. É triste, assim, já deixa de atender, né, até porque essa questão do ponto de vista pedagógico também, você vai querer questionar se o pedagógico está englobando tudo, né. Verdade. Tem escola que tem disciplina de socioemocional, vai ensinar o que no socioemocional para a criança, né, se não entende as funções do corpo, né. Helena, tem mais alguém aí, antes da Juliana? Tem a Luana Colette, se quiser falar. Luana, tá aí? A pergunta... Oi, tô sim. Desculpa. Na verdade, pensando nesse sentido, né, que a Rita... primeiro agradecer, né, todo mundo pela palestra e pela oportunidade também. Rita, pensando nesse sentido, de entender, da criança começar a entender e ser ensinada, a higiene natural seria uma boa opção, começar desde cedo, desde bebezinho? Começar a ensinar desde bebê? Fazer higiene natural, por exemplo, eu começo a perceber que ele tá querendo fazer o cocô, aí eu tiro a fralda, levo ele para fazer ou num vasinho, ou na pia mesmo, sabe, que eu já vi em alguns lugares, né?
para eu entender os sinais dele, para ajudar ele nesse processo, né? E ele não depender da fralda para isso. Olha, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, é uma ótima pergunta, Luana, porque assim, o desfraude natural, né, que é essa higiene natural que a Luana fala, é de você realmente perceber os desejos da criança através das reações, né, do rosto, do corpo dela, as expressões, e você se antecipar para que ela consiga fazer as eliminações de bexiga e de intestino. Isso é uma atitude milenar, porque isso vem do Oriente. Né, as culturas orientais desfraldam as crianças dessa forma, né? Então, Japão, a China, se você olhar, a China não usa fralda, eles usam aquela roupa com um buraco atrás, assim, né, na região, né, de bumbum e genital. A criança está com vontade, esteja onde estiver, a criança faz e a pessoa carrega num saquinho e limpa. Então, eu sei que existe uma experiência enorme em relação a isso, que eu não sei se aplica tão bem à nossa cultura, pela correria que a gente vive, pela rotina que a gente leva. Eu acho que se a família tem disponibilidade para ficar de olho nesses instintos todos, talvez funcione bem, mas não tem evidência científica, Luana. Por mais que eu acredite que funcione, e eu sei que funciona, porque se no Oriente funciona, tá tudo certo, quem criou os programas de treinamento foram os ocidentais, principalmente Canadá e Estados Unidos. Então, tudo que existe sobre treinamento de banheiro foi criado no Ocidente. O Oriente sempre busca essa questão mais natural. Eu só não sei se a nossa cultura permitiria algo do tipo, mas o ideal seria que a gente tivesse mais atenção a isso. Não, perfeito. Eu penso nesse sentido também, que é legal de entender, mas realmente tendo todo essa parte da mulher também ter que trabalhar, da mulher ter que estar no mercado de trabalho, é bem complicado. A gente começa o processo, né, porque a gente está na licença, só que aí chega depois, você não tem mais isso, né? Aí passa todos aqueles momentos que você poderia estar aprendendo com a criança, né? Sim. Obrigada, Rita. É bom. Muito obrigada. Nada. Eu não sei se eu posso cortar assim, mas eu vi que tem umas 2 ou 3 pessoas que perguntaram sobre o desfraude noturno. Pode sim, Rita. Porque como eu vi que repetiu, eu acho que vale responder de uma vez só. Ô, Rita, você está vendo o chat? Você está conseguindo enxergar o chat? Eu agora estou conseguindo, antes não. Ah, tá certo, então. Aí eu mas do desfraude noturno, desculpa, acho que eu te cortei, Érica. Eu vou responder depois qualquer coisa que você fala, não sei se era sobre isso. Não, pode falar sim, Rita. O desfraude noturno, uma dica que a gente sempre dá é o seguinte: se a criança já consegue reagir bem a essas vontades durante o dia, se ela pede para ir no banheiro, se ela consegue eliminar direitinho e a fralda está ficando seca, a calcinha está ficando seca, a cueca, durante o dia, observe como a fralda está amanhecendo. Se a fralda começou a amanhecer seca também, sei lá, você está 2 semanas a fraldinha seca, começa a explicar para a criança que você vai tirar à noite. Porque quando ela fica sabendo que ela vai estar de fralda, mesmo que ela já tenha controle, ela se permite, né? Se acontecer, tá tudo bem. Mas não tira sem avisar. Então avisa, olha, a partir de tal dia sua fralda tá sequinha, eu vou deixar sem, tá bom? Mas observa se a fralda está amanhecendo seca. Tem criança que já está um tempão com a fralda amanhecendo seca, a mãe tem receio, né, e fica mantendo ali, mas observa a fralda. E se isso persistir, né, do dia está tudo bem e à noite não está bem, aí você precisa começar a observar, porque já pode ser um indício de enurese, mas você só pode dizer que é enurese depois dos 5 anos de idade também. Então, é muito de observar. Tem mãe que pesa a fralda seca, e de manhã pesa de novo para ver se está tendo molhado ou não. Então, pode ser uma estratégia também, com aquelas balancinhas de precisão, sabe? De cozinha mesmo. Oi, Helena, me perdi aí, eu não sei, porque a Tati, ela colocou... Eu juntei algumas perguntas aqui, pelo que eu senti, bastante gente está querendo, assim, dicas para entender qual é o momento certo, né? Quando a criança começa a dar sinal, como que a criança já está falando sobre aquilo, então acho que é nesse sentido de, tô na hora ou não tô. Eu acho que é tentar entender se a criança ela está conseguindo compreender o que é xixi e cocô, e se ela dá indícios de que quer usar o banheiro, mesmo que seja para te imitar, igual usa sapato de mãe, de pai,
Se ela já está te dando esses indícios, você já pode começar a ensinar e a ter essa rotina de levá-la no banheiro em alguns momentos. E quais são os momentos bons para isso? Se a criança bebe água regularmente, porque a água é um negócio que a gente orienta também que seja fracionado, né? Tem criança que bebe um montão, tudo de uma vez. Então, vai fracionando a água e vai vendo aí entre 1 hora, 2 horas e vai chamando ela para ir no banheiro nesses intervalos, que a gente sabe que são intervalos que a bexiga já encheu. Vai levando junto. Mesmo que ela não faça naquele momento, ela já vai saber que ali é o lugar onde ela poderia fazer. E aí, 1 hora ela vai te pedir. Se ela já está te pedindo para tirar a fralda, também é um sinal. Olha, eu estou querendo fazer sozinha, eu estou querendo autonomia. Outro sinal que é essa questão de retirar a fralda, colocar a mãozinha dentro. Se ela te pede, mas ela ainda não controla, você vai sempre tentar gerar esse condicionamento. Falar, ó, na próxima vez, quando você me pedir, tenta segurar, mas isso não quer dizer que ela vai conseguir. Então, vai também no natural, nesse sentido. Mas pedir, colocar a mão na fralda, tentar tirar, são sinais de que já está na hora de começar. Antes de começar, explica tudo o que você vai fazer. O diálogo é imperativo aí, tem que existir. Ô Rita, você falou algo que eu acho que é essencial, né? Tem que ter, sim, uma maturação, vamos dizer, fisiológica, emocional, mas, ao mesmo tempo, tem que haver uma delicadeza por parte dos cuidadores familiares, de tratar isso com naturalidade, de tratar isso com afeto, né? Nunca repreender, assim, a criança, como você falou, ai, porque é fedido, ai, porque fez na fralda, você sempre faz na fralda, na roupa, por exemplo, sabe? Então, eu acho que essa empatia, né, com essa fase da criança, ela é fundamental para a criança exercer sua autonomia. Né? Exatamente. E você falou uma coisa importante, controlar os esfíncteres é um sinal de autonomia muito grande. Quando a pessoa ela tem dificuldade em controlar os próprios esfíncteres, uma criança, ela não se sente tão capaz de outras coisas. Assim, quando a gente estuda esse assunto, a gente vai ver que adultos que têm dificuldade e que vêm com essa dificuldade desde a infância, os níveis de sucesso na vida, em todas as áreas, é menor do que de quem controlou bem. Digo em relação a profissional, relacionamento amoroso, amizade, tudo. Tem estudo que rastreia isso até. Ô Rita, então a ideia da gente montar essa agenda permanente, eu falei bem no começo muitas vezes sobre isso, sabe? Nós como pais, a gente sempre procura dar o melhor para os nossos filhos, né? A melhor escola, as melhores roupas, sei lá, os melhores brinquedos e tudo, sabe? Então essa ideia de trazer esse tipo de palestra, olha, falar sobre xixi e cocô, né? Que coisa tão importante, assim, trazer isso para os cuidadores familiares é mostrar a importância desse processo na vida da criança e como isso pode refletir na vida adulta, né? E como a nossa interferência pode refletir positivo ou negativamente na vida desse adulto depois, no futuro, né? Olha, você está tendo muitos elogios aqui, tem até uma moça dizendo, Rita, está de parabéns, informações claras, objetivas, de forma leve, sabe? Até uma moça que relatou uma coisa engraçada, que você falando sobre xixi e cocô, o filhinho dela falou assim, ó, não, xixi não, agora não. Oi, Helena, Bonitinho. Não sei se está tendo mais questionamentos aí, a gente vai para os últimos 10 minutos, né? Eu peço perdão, gente, 1000 perdões, porque eu caí, né, minha conexão caiu, aí eu fiquei toda perdida aqui no chat, a Helena eu acho que é a que está mais controlando isso, então se passar alguém, vamos seguir lá a Rita no canal dela e fazer questionamentos, né, interagir com ela, vamos divulgar isso, porque assim, as fake news, elas são espalhadas de uma maneira veloz, né, então vamos espalhar o que é de bom, e esse assunto, como a gente está vendo, ele é de suma importância. Eu queria perguntar. A Miriam, que ponto que ela está aí, Helena? Tinha só mais uma falando de... Só um minutinho, tá, Miriam? Ah, tá bom, desculpa, achei que já estava finalizando. Não, querida, não, tem 10 minutos ainda, eu tô vendo que você pediu aqui, eu falei só um minutinho. É que como eu perdi, eu caí, aí a Helena tá controlando antes, sabe? Eu não tenho a habilidade da Érica, entendeu? Não, tem só aqui a Dayana Carla comentando que ela percebe que a filha segura o cocô, tem 1 ano, né? Percebe que ela segura o cocô com medo de machucar, porque ela é bem ressecada. Então, é para mostrar, né, que como uma coisa vai alimentando a outra, né? Não dá para saber o que começou primeiro, mas um problema alimenta o outro.
E nesse caso aí é importante verificar se pode melhorar algumas questões alimentares, se a criança pode beber mais água, porque aí as fezes vão ficar mais pastosas, mais fáceis de sair, e se for uma coisa muito insistente, acho que vale levar no médico mesmo para que ele possa dar uma orientação. Existem alguns laxantes naturais, à base de ameixa e outras substâncias bem naturais que ajudam a regular esse fluxo, e a criança fica bem depois. Toma durante um tempo, é diário mesmo, e a criança vai conseguindo ficar bem. Não pode deixar isso virar um ciclo vicioso, a bola de neve. Pronto, Miriam, sua vez de fazer a pergunta. Obrigada. Então, eu tenho duas filhas, né? Uma de 6 anos e a Cecília de 6, a Clarice de 3. Na sua fala, eu fiquei um pouco preocupada. Eu ia perguntar da de 3, né? Assim, até me ajudou bastante. Mas na de 6, ela está eliminando muito xixi à noite. Então, eu fiquei até preocupada, porque eu pensei assim, é uma fase, porque a gente sempre lidou bem com a questão do desfraude, com a questão dela foi tranquilo, ela já frequentava escola, a Cecília, né? A Clarice não frequentava, ela teve regrediu agora, que a gente teve uma mudança, a gente estava morando no Ceará, agora está morando aqui em Paulínia. E aí eu queria saber, assim, quando que é um alerta para eu levar a Cecília e qual especialista, porque isso está acontecendo frequentemente e a gente estava acordando ela à noite, levando ela à noite, porque ela, quando vai à noite, a hora de dormir, ela vai a última vez, mas parece que ela segura. Quando ela dorme, parece que ela solta tudo, assim, e solta muito, muito xixi. Então, isso aí, eu pensava que era uma fase, mas quando você falou, aí agora me preocupou. Aí eu queria orientação disso. E eu acho que da Clarice, por ela pede a fralda, isso que... Então, foi uma regressão dela, porque ela já estava usando calcinha, estava no processo ainda. Isso A depois da Clarice, a menor. mudança? Aí agora ela pede a fralda, ela fala fralda, fralda e fralda, e assim, eu não nego porque... E então ela está no processo, às vezes ela faz o cocô, vai lá e joga no vaso, e aí eu mostro ela a calcinha para colocar nela, ela não quer. Ela fala a fralda, desse jeitinho que eu tô falando. Então, assim, também acho que é um processo que eu vou ter que ir verificando, né, observando, mas acho que me preocupou um pouco foi da Cecília, isso que eu queria que você comentasse. Ela perde enquanto está dormindo, né, Miriam? Enquanto está dormindo. E ela tem eu 6 anos. observo que é muito. 6 anos. Tá. Como você fala que é muito e que tem sido muito frequente, ela já tem 6, já tem cara de enurese mesmo, né? Então é aquela questão da perda de xixi durante o sono e em grande quantidade, pelo que você está falando, que pode sinalizar até que ela produz muita urina, talvez não durma bem, tem várias coisas relacionadas. Tem que ver se ela tem problema respiratório, porque criança que tem problema respiratório não respira bem, geralmente o sono é bem prejudicado também, e aí isso tudo faz com que os hormônios que têm que ser produzidos à noite não produzam e ela faça xixi numa quantidade grande. E aí acaba eliminando porque não acorda, já que não dorme bem, não desperta porque está privada de sono. Então, eu levaria ela num nefropediatra ou em um uropediatra. Analisa qual que tem aí na sua cidade, porque eu não sei bem, né, pela região. O nefro seria a melhor pessoa, tá? Porque o nefro, ele é mais clínico. E o uropediatra, ele é mais cirurgião. É ótimo também, só que as visões para essa primeira consulta são diferentes. Então, eu acho que se você tiver um nefropediatra, vai ser uma boa. Tá bom, eu vou procurar. É a melhor pessoa aí para entender. E se você quiser falar mais sobre isso depois, me chama lá no Instagram que eu sempre respondo, tá? Aí bom, você fala que você estava na palestra. Eu sou professora aqui em Paulínia, e eu estou na creche. Então, assim, para mim foi muito boa a sua palestra, eu vou indicar lá na escola, acho que a gente precisa dessas parcerias mesmo, de divulgar esse conhecimento para as famílias, e vou também divulgar o seu canal
para minhas turmas e lá para a escola, e vou também tentar divulgar o trabalho mesmo na Secretaria de Educação, porque é muito importante e um conhecimento que todos nós precisamos de orientação, né? Então, assim, estou muito feliz de participar e agradeço muito a oportunidade, vou divulgar, assim, acho que a gente precisa dessas parcerias. Miriam, Muito obrigada, querida, viu, Miriam? Deixa eu te falar uma coisa, minha querida. Se você entrar no site do OCRC, eu vou colocar o link aqui, você vai ver que tem lá difusão e tem os vídeos da primeira infância. Eu não sei se você acompanha a gente desde o ano passado, mas tem muitos assuntos lá sobre a amamentação, sobre a introdução alimentar, sobre alergia alimentar, Sim, né? desde o ano passado eu venho acompanhando algumas, eu vi o canal também, então eu vou retomar isso agora, né? Eu acho que é muito importante o Ai, que trabalho que ótimo. vocês Então, fazem. nos ajuda a divulgar, inclusive, nas reuniões lá das crianças, tá bom? Rita, Pode deixar. Obrigada, viu, Miriam? Acho que nós contemplamos as perguntas todas naquele Eu acho. fechamento ali. Ô, Helena, eu vou só fazer aqui uns comentários. Na verdade, eu acho que a Rita já até respondeu. Teve gente que perguntou sobre o desfraude, né? Quanto que poderia tirar a fralda no período noturno? A Rita já falou que é observar se a fralda está seca de manhã, né? E aí a Geise fez só um comentário aqui dizendo que o filho dela de 1 ano e 10 meses começava a tirar a fralda por si, rasgava a fralda, pedia para fazer xixi. Então ela começou o processo de desfraude que parece ter sido bem tranquilo, assim. A Débora fez um comentário também, na verdade, numa pergunta, dizendo que quando há divergência na conduta entre família e creche, surgem muitas dificuldades nesse processo de desfraude, né? Que tem que haver uma sintonia e parceria entre as pessoas que são envolvidas, tanto da escola quanto da família. A Daiane agradeceu muito pela sua palestra, a Ivonete também, gratidão pelas informações partilhadas, excelente palestra. Ana Paula, muito obrigada. Ela é mãe e profissional de educação infantil também. A Rosilene, palestra maravilhosa, muito obrigada. A Miriam que perguntou, né? A Simone disse, agradeço a oportunidade, foi muito bom o conteúdo da Rita, gratidão, obrigada. Excelente, parabéns, meninas. Então, aí eu mandei uma mensagenzinha aí também, com os links do canal, porque eu acho que fica mais fácil do pessoal encaminhar. Perfeito, Rita. Tem mais algum questionamento, Helena? Acho que a gente contemplou tudo já, né? Eu acho que foi tudo, sim. Ai, Rita, olha, eu fiquei encantada pela pessoa que você, as meninas sempre brincam comigo que eu falo de sotaque mineiro, mas você tem um sotaque, de algum estado do Nordeste, Rita? Eu sou de Minas, mas eu sou do norte de Minas, então eu tenho sotaque meio baiano, Sim, meio baiano. Eu imaginei que fosse Bahia, né? Olha aqui, a Geise falou, parabéns, excelente palestra, o Caê também pediu desculpas, que ele ia, na verdade, ministrar uma live, por isso que ele teve que sair, mas assim, gente, eu tô aqui, né, no escritório da minha casa, tô na maior tranquilidade, ouvindo um assunto maravilhoso, uma pessoa extremamente competente, que tem uma linguagem super clara e objetiva. Meu Deus, Rita, eu não te conhecia, porque eu sou uma mãe, Rita, eu vou te contar um segredo, sabe, a Ruth você tem que conhecer, você vai conhecer ela que junto comigo fundou o projeto, ela é aquela mãe super que estuda tudo quanto é coisa, sabe, eu já sou uma mãe mais raiz, você entendeu? Eu sou aquela mãe tranquilona, do tipo, ai, meu filho andou com 9 meses, bom, minha filha andou com 1 ano e 3 meses e tudo bem, eu sou essa mãe bem assim, sem querer ficar comparando, você entendeu? Desencanada. Eu sou muito assim, eu observo, eu sou uma pessoa de fazer muita leitura com relação à minha filha, você entendeu? E das necessidades dela, eu vejo que ela é uma criança tranquila, eu não sou essa mãe, assim, então esse projeto, para mim, gente, está sendo uma coisa maravilhosa, né, e eu acho que a gente está contribuindo também com a sociedade, então isso é muito mais gratificante. Eu sou, em nome do Centro de Pesquisa e do professor Lício Veloso, que é o coordenador do centro, eu gostaria de agradecer a sua ilustre participação aqui no nosso projeto. Esse vídeo vai lá para o nosso canal no YouTube, e depois, se você quiser fazer divulgação dele também, tá bom? Muito obrigada, muito, Rita, espero sempre contar com você aqui no nosso, na nossa agenda, e eu peço para os participantes entrarem lá no nosso canal, deixar o joinha, seguir a gente, compartilhar, e abro a palavra para você e para as meninas também, tá bom? Rita, eu quero agradecer também, achei maravilhoso, é um assunto muito importante, a gente fica muito inseguro nessa fase, e é muito bom saber que tem alguém que pode dar um pouco de segurança pra gente, né? Eu, graças a Deus, eu tenho 2 meninos, o meu mais novo, como alguém já comentou aí, o mais novo foi seguindo o exemplo do mais velho, foi um pouco mais fácil, mas o meu mais velho, ele teve os problemas psicológicos que você colocou aí no final,
de mudança de escola, de quando nasceu o irmão, ele deu aquela regredida, fez um xixi na calça, mas a gente tem que observar, ter muita paciência, e não é rápido, não foi assim, tudo bem, escapou 1 ou 2 xixis, não, ele ficou acho que uns 3 meses fazendo xixi na calça todo dia quando o irmão nasceu. Quando mudou de escola, na escola nova, ele não fez um xixi no vaso, fez xixi na calça, todos os xixis. E aí você fica pensando, meu Deus, o que acontece? O que está acontecendo? Aí quando voltou para a escola, que na verdade ele não mudou de escola, foi uma greve. Quando ele voltou para a escola dele, que voltou às aulas, parou a greve, aí pronto. Aí ele sabia onde era o banheiro, voltou para o banheiro e você fala, gente, não acredito. Então o psicológico é muito importante, a gente tem que ter paciência mesmo. Muito, muito obrigada, Rita. Eu que agradeço. Muito. Eu queria agradecer também, Rita, eu sabia que a indicação era boa, né, o meu contato com essa parte de fisioterapia foi porque a madrinha da minha filha mais velha trabalha com isso, né, a Cláudia, e aí eu pedi um nome para ela, ela passou o seu, foi assim, uma dica muito boa, muito legal, a forma que você apresentou mesmo, e o que eu acho gostoso da gente trazer profissionais de áreas diferentes é que quando a gente tem filho pequenininho, é o pediatra que a gente vai, né, mas assim, cada área de formação tem uma visão tão completa, né, daquilo ali, às vezes tem uns detalhes, uma forma de abordar uma mesma questão que sempre contribui muito, então por isso que a gente acha legal nesse grupo trazer outras formas de pensar, né, aliás, acho que a gente nunca chamou um pediatra, talvez a gente devesse chamar. Vai ter agora, ele vai trabalhar sobre os malefícios do excesso de tecnologia. Ele vai, um pediatra. Mas assim, é importante, o pediatra é fundamental, né, claro, Helena? Mas é que você já está em contato com as famílias, por isso que a gente... Isso, é o que eu tento sempre mostrar para as pessoas, que o pediatra é importante, mas ele não é Deus, né? Então a gente precisa do fisioterapeuta, a gente precisa do nutricionista, a gente precisa de todos esses profissionais que são tão competentes quanto, e nos ajudam com o desenvolvimento da criança, é muito importante, né? Obrigada, muito, muito, Rita. Tati, você quer comentar alguma coisa? Eu agradeci ela que você caiu aí da live. Eu disse que eu já não tenho mais filho pequeno, mas passei por isso tudo também. E vou ajudar minhas amigas agora com desfraude. Quem tiver sem paciência, manda para a tia Tati. Mas obrigada, Rita. Foi um prazer, né? Excelente palestra. O prazer foi todo meu. Agradeço mais uma vez assim pelo espaço e pela iniciativa de vocês. Parabéns mesmo pelo trabalho. Sempre que tiverem, me mandem, porque também eu posso querer entrar para assistir se eu não tiver. Quinta é um dia que eu atendo muito paciente. Hoje eu cancelei mas eu vou tentar sempre participar, porque eu acho que são ocasionais, né? Então dá para tentar. Vou indicar para as pessoas o canal de vocês também. Eu tenho um carinho enorme pela Claudinha, gosto demais dela como pessoa e como profissional, e vou agradecê-la também pela oportunidade. Muito obrigada a todas. Eu queria ter tido um apoio do xixi, cocô sem crise lá atrás. Olha que maravilha seria, né? Meninas, muito obrigada a todas, um beijo no coração, Rita, você pode ficar tranquila que nós vamos divulgar e vamos avisar você sim, tá bom? Obrigada, viu, gente? Vocês, contem comigo, se precisarem de mais alguma coisa. Tchau, tchau. Gente. Com certeza, para vocês também. Beijo.